90% das empresas têm pelo menos 50% dos produtos que não dão dinheiro. E as empresas não acabam com aquele produto. Continua. Investe em marketing, Investem, daí o que acontece? Vende mais, dá mais prejuízo. E Vinícius, nessa parte tu acredita bastante no princípio de Pareto lá? Sim, com certeza. 80-20, né? Para quem não sabe, a gente já falou em algumas vezes sobre o princípio de Pareto, né? Que 20% das causas geram 80% dos resultados, né? Então é mais ou menos nesse sentido. É mais ou menos isso que você está falando, né? Provavelmente 20% dos produtos são realmente os mais rentáveis, normalmente, os que geram resultado. 20 é muito lucrativo, 30 é lucrativo, 50 é prejuízo. Só que tu quer um negócio para durar ou quer um negócio para bonito? Para dizer que tu fatura. Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast especial com convidados especiais. Eu sou Christian Schink, estrategista digital, sócio da F5, e aqui do meu lado, o Fábio Schink, sócio comigo e host desse programa. Um prazer estar iniciando mais um podcast entrevista, um podcast hoje sensacional. De peso. Com peso, que hoje o nosso convidado que está sentado nessa mesa do nosso lado hoje é o Vinícius Dutra. Vinícius Dutra, que é fundador do Método Dutra e criador do Mindset IPO. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vinícius, seja muito bem-vindo. Chega mais. Muito obrigado, um prazer, uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. Principalmente estar aqui na terrinha, Novo Hamburgo, né? Cara, assim, voltamos, querida cidade. Ver empreendedores, pessoas querendo desenvolvimento das empresas, apoiando como vocês apoiam. Então, é uma alegria, uma satisfação. Eu espero que seja muito proveitoso esse podcast e que a gente consiga compartilhar muitas histórias inspiradoras. Fantástico. Fique com a gente até o final, porque esse podcast aqui tá fantástico. A gente trocou um bate-bola agora de meia hora aqui com o Vini e foi assim, ó. Se estivesse gravando já daria para colocar agora aqui para rodar para vocês e teria sido uma baita de uma aula. Mas chama aí o Vini para mesa. Vinícius, seguinte, para quem não te conhece aqui da nossa audiência, a gente gostaria que tu se apresentasse e a gente gosta de fazer uma brincadeira. Então, assim, te apresenta com 5 pontos teus, assim. Coisas 5 bullet points. Deixa bem aberto, tá? Pessoal, profissional, 5 pontos teus que tu gostaria de falar para quem não te conhece ainda, só que um deles tem que ser mentira. E aí a gente vai adivinhar qual que é. Perfeito. Então, sopetão. 5 pontos, tá? Sou Vinícius Dutra, eu há muito tempo venho do mercado financeiro, primeiro ponto. Segundo ponto, sempre busquei o empreendedorismo, apoiar empresas, criar estratégias para que as empresas consigam se diferenciar. Então, muitas vezes a empresa só pensa no faturamento e não pensa em gerar valor. Então, a estratégia faz com que tu consiga ter um resultado e fazer com que as pessoas paguem por esse resultado. O mercado está com muito dinheiro disponível, só que as pessoas não sabem onde está esse dinheiro. Então, outro ponto, eu sempre fui um especialista em saber onde está o dinheiro e como acessar ele. E também, na vida toda, eu vejo que as empresas, elas devem apoio que elas sejam familiares, e uma vez que as empresas são familiares, elas têm uma harmonia melhor e faz com que essas empresas familiares consigam se conectar mais com a sociedade. E além disso, eu sou um cara que gosta muito de viajar, porque eu entendo que todos os grandes negócios no mundo, eles cresceram porque não ficaram dentro do aquário, não ficaram na sua cidade, não ficaram estreitos naquela região, eles foram para o mundo. E esses negócios se destacaram. Então, esses são alguns bullet points. São os pontos. Fábio, vou deixar para ti. Eu sei qual que é. Eu também sei. Quer dizer, vamos chutar, né? Não vale porque nós conversamos antes, né? Mas agora... Já teve uns insightzinhos aqui. Eu acho que é o quarto ponto, é do familiar ali. Nenhuma empresa tem que ser familiar. Chocado. E agora, por quê? Por quê? Uma empresa familiar é feita para que o teu filho assuma, é feito para o irmão assumir. Tu não faz uma empresa para o mercado. Vamos pensar o seguinte, como que é o empreendedor? O empreendedor é o professor Pardal, um cara que sabe produzir, ele produz bem, ele entende de produção. Tem um empreendedor que ele é o comercial, ele vende qualquer coisa, ele tem amigo, ele sabe vender. E tem o mais raro de todos, que é aquele empreendedor que é o cara que sabe de custo, sabe administrar como ninguém. Ele sabe controlar e sabe fazer as coisas. São esses 3. Dos 3, o que mais tem é aquele comercial,
que sabe vender. Ele tem um produto e por ter um canal, uma pessoa, uma empresa que pague a conta dele, ele começa a vender, e dessa empresa que paga a conta ele começa a vender para as outras e cresce um pouco. E o que acontece? Nós temos uma questão fisiológica que a maioria das pessoas não percebe. Mas, vamos pensar, tu começou lá com os 18 anos a trabalhar em um lugar. Daí esses 18 anos, até ali os 25, 30 anos, tu criou uma rede de relacionamento desses lugares que tu trabalhou. Sim. Com os 30 anos, o que tu começa a pensar? O que eu vou fazer? Eu vou empreender 30, 35 anos, eu vou empreender. E esse relacionamento, as pessoas veem que tu tem um diferencial, imagina, tu produzia numa empresa, agora não, eu consigo eu mesmo produzir. Ou eu consigo eu mesmo vender. Ou eu consigo administrar para alguém. Então, tu se junta com alguém ou tu acaba fazendo isso sozinho. E daí tu começa a empreender. E com os teus 30, 35 anos, tudo é alegria. Tu vira à noite, tu viaja para onde tu quiser, tu faz uma série de coisas. E esse trabalho adicional faz com que tu se destaque e consiga gerar resultado de 4, 5 pessoas. Então tu ganha dinheiro, tu começa a gerar, daí tu troca de carro, daí tu consegue financiamento de uma casa, e daí tu começa a prosperar. E daí tu começa a crescer, vou contratar uma pessoa, contratar outra, e tu começa a evoluir. E a empresa cresce. Quando tem teus 40 anos aproximadamente, o que acontece? Essa empresa, tu já tem um carro, já está com uma casa, tu não precisa sangrar tanta empresa, ou seja, tu começa a investir um pouco mais. Daí tua empresa dá mais um boom de crescimento, dos 40 aos 50 anos. Daí tu já tem uma empresa maior. E essa empresa maior está crescendo, e daí quando está com teus 50, 55 anos, já começa a entrar os filhos. Esses teus filhos, tu quer que ele tenha o mesmo comportamento teu quando tinha 30 anos, que não tinha nada, não tinha um pinto para dar água. Ou seja, naquela época tu morria de fome. Só que teu filho tem casa, tem um carro, já tem uma casa na praia, então ele não se dedica tanto. Então tu não passa o bastão para ele, tu continua fazendo isso aí porque ele não merece, porque para merecer ele deveria ter o mesmo comportamento que tu tinha quando tu era mais novo. Quando chega nos 60, 65 anos, tu não preparou teu filho, e tu não tem a mesma energia. Logo, aquilo que tu fazia para a empresa dar certo, que é viajar, fazer negócio, ir para todo lugar, tu deixa de fazer. Logo, a empresa começa a declinar, a cair. E daí, quando chega nos seus 65 anos, meu filho tem que assumir, e tu começa a passar o bastão. E tu passa o bastão para alguém, como tu não tem mais capacidade fisiológica, ou tu não quer mais fazer isso, aquele teu filho ou parente que está assumindo, ele não consegue entregar a mesma coisa que tu entregava, porque ele não foi preparado lá atrás quando podia. E quando chega nos 70 anos, a maioria das empresas, tu não consegue mais fechar, porque agora, como a empresa tinha um custo fixo alto, que ela cresceu, mas não tinha o faturamento, ela começa a gerar dívida. E quantos empresários tu já conhece que chega nessa idade, tem uma empresa que está praticamente quebrada, está endividada, tem um patrimônio, tem uma casa, tem um carro, mas está fazendo de tudo para poder se aposentar e tentar, e o que ele mais quer é nunca ter tido uma empresa. Por isso que uma empresa não pode ser familiar. Esse é um ciclo natural das empresas. É a maioria das empresas. Agora vamos fazer diferente. Como que é que a empresa ela começa? Uma empresa, tu começou a vender, fazer, o que tu faz? Primeira coisa, dentro de uma empresa, tu vendeu. Tua empresa não tem crédito, não está organizada, está uma bagunça. O que tu faz? Tu vai numa factory. E tu não pega essa factory, tu não desconta, não é o teu crédito. Tu pega, vamos lá, tu vendeu para Steel, vendeu para Gerdau, vendeu para uma grande empresa. Quando vai na factory, não estão olhando para o teu crédito. Porque a tua empresa que tu recém abriu, imagina a foto quem fala do Instagram. A tua foto do Instagram é bonitinha, ajeitou, ou tu fica meio assim... Antes nós estávamos gravando aqui, eu estava falando, não pode ficar careca nem barrigudo. Na foto do Instagram, tu deixa tu careca e barrigudo, ou tu fica lá, ou tu pega a tua melhor pose? A melhor pose. Agora eu te pergunto, vocês têm uma empresa. Sim. Como que está a foto da empresa de vocês? Então tu tem uma foto que é no Instagram, e a foto para o mercado financeiro é teu balancete. Qual é a última vez que tu se preocupou em preparar a foto da tua empresa para o mercado financeiro que vai fazer ela crescer? A maioria das empresas não se preocupa. Então, o que tu faz? A primeira fase da tua empresa. Tu vai lá e tu desconta duplicata. Opa, agora eu consegui um caixa, esse caixa eu consigo vender mais, ou fabricar mais, ou prestar um serviço, um advogado, um contador, um prestador de serviço, ele começa assim. Daí o que acontece?
Depois que tu vai para essa primeira fase, tu começa a crescer a tua indústria, teu comércio. Daí o que tu faz? Tu vai num banco, agora tem um balancete, bem meia boca, e o banco pergunta ali, tu manda o balancete, o banco, quanto tu está faturando? Daí quando tu fala que está faturando, tu diz, eu vou faturar, vou ter... Ele não pergunta quanto tu tem de lucro. O banco não pergunta qual é teu resultado. Não pergunta nada. Por quê? O banco não está emprestando o faturamento, ele está pegando garantia. Então, quando tu vai num banco, o que ele está te pedindo? Eu te dou um dinheiro, me dá uma garantia que eu dou dinheiro. Então, ele não está olhando para a tua empresa. Não olha É mera ilusão que o banco está olhando para a tua empresa. Então, o que tu vai dar? Tu vai dar um recebível em garantia, então, tuas cobranças, tu está mandando cobranças para os teus clientes, ou tu vai dar o cartão de crédito. Então, tem um restaurante como esse, o banco vai te antecipar o teu cartão que tu vai receber daqui a 30 dias, mas não está olhando para a tua empresa. Ele não está olhando... Se estivesse olhando para a tua empresa, ele ia olhar qual é teu resultado, quantos funcionários tem, qual é o teu risco trabalhista, e olhar a tua empresa como um todo. E daí tu cresce, tu pega aquele dinheiro no banco, tu botou em garantia alguma coisa, e beleza. Só que chega um ponto que tu não consegue mais grana. E daí tua empresa, uma indústria, lucro 4% ao ano. Um comércio, 10% a 12% ao ano. Serviço, 15% a 20% de lucro ao ano. Então, basicamente, se tu precisa de capital para crescer, tu vai poder crescer nessa taxa de crescimento, que é muito pouco. Como tu pode crescer mais? Conseguindo se endividar. E para te conseguir se endividar, tu tem que arrumar tua foto, porque senão tu não vai ninguém vai querer te dar dinheiro. E a gente faz uma analogia dentro do Mindset IPO, que é se vestir para o baile. Quando tu vai num baile, imagina um baile de gala. Nesse baile de gala, imagina que tu nunca estudou o que é um baile de gala, tu não sabe como que é. Não sabe como é. E tu tem um baile que tem um monte de gente bonita, imagina que vocês querem procurar um par para vocês, que é uma mulher bonita para poder dançar com ela a noite toda. Beleza, agora a primeira coisa? Eu vou me arrumar. Mas como tu vai se arrumar para um baile de gala, tu não sabe como se veste um baile de gala. Tu vai chegar lá, vai botar a melhor roupa, pode botar essas camisas da Louis Vuitton, sabe o Louis Vuitton? Uhum. As mulheres gostam muito do Louis Vuitton. Daí pega lá uma calça da Armani, um tênis da Prada, melhor roupa do mundo. Chegou lá todo mundo de smoking. O que acontece? Tu chegou nesse baile, tá fora. Tu não tá vestido para esse baile. Só que detalhe, uma vez que tu entrou e foi mal vestido, todo mundo vai se lembrar de ti que tu foi mal vestido. Porque, como a contabilidade, tu não apaga ela, tu tem um histórico. E tal mal vestido significa teu histórico. Mas o que é pior que estar mal vestido? É continuar mal vestido. Então, tem histórico, então tá, se arruma, pelo menos tu começou a entrar no baile. E o segundo é tu saber como dançar. Não tem a valsa, 2 para um lado, 2 para o outro, tá? É a mesma coisa. Que produtos financeiros tu vai precisar? O que tu pode fazer? Daí o que acontece com isso? As empresas acabam se endividando errado. Por se endividar errado, começa a pensar, primeira coisa para ti, eu tenho que vender mais para pagar as contas. Sim. E para vender mais, o que a maioria dos empresários fazem? Baixa o preço. Em vez de procurar o cliente-alvo e tal. Daí tu vai baixando o preço até que tu gere dívida. Daí, eu vou dizer milhares de empresários já chegaram. Vinícius, eu só preciso de dinheiro. Só preciso de dinheiro. E, na verdade, a única coisa que ele não precisa de dinheiro, ele precisa de gestão, organização, método. Então, e esses empresários acabam se endividando e daí aquele produto que já tinha um preço, está vendendo barato, está gerando mais prejuízo ainda, porque ele está vendendo, além de ter um custo financeiro mais alto, ele está vendendo. Então, esse ciclo que eu passei agora, 99% das empresas passam por ele. Só que o que aconteceu? Veio uma onda das startups. E daí tu vai dizer o seguinte, por que as startups dão certo? Porque elas já entram com um mindset de captar dinheiro. E já sabe que para captar dinheiro, eles precisam efetivamente crescer de forma exponencial, tem que apresentar isso e tem dinheiro para isso. Existe um método já meio imposto às startups. Exato. Então pensa o seguinte, quando tu pensa só em tomar financiamento do banco, tu vai acabar tendo dificuldade porque é um custo financeiro. O pior lugar que tem para te conseguir dinheiro no banco. Sim. E, infelizmente, em algumas fases da tua vida, tu vai ter que ir lá. Vai ter que recorrer. Só que se tu já entra com mindset para a tua empresa captar junto a aceleradoras, a fundos de investimento, tu já vai preparar ela para estar organizada, já vai preparar a tua empresa para que ela consiga apresentar números. Então, vou dar um exemplo. Eu sou uma startup que eu quero ficar aqui numa salinha o resto da vida. Ninguém vai botar dinheiro em ti.
Mas o que é a escalabilidade? É tu acessar mercados, acessar todos os lugares. Então, vamos pensar o seguinte, igual você estava falando, nós estávamos antes falando sobre serviço, que atende algumas empresas. Então, vamos pensar o seguinte, o advogado que tem a salinha. A maioria dos advogados que eu conheço está sentado numa salinha esperando o cliente. Daí faz um anúncio, faz 3 posts por semana no Instagram, e daí faz 2, 3 comentários e acha que os clientes vão bater na porta. E tem outros advogados que começam a criar material e está no Brasil inteiro, atendendo online, clientes no Brasil inteiro. Hoje, com a tecnologia, é possível. Esse advogado que está expandindo e está se sacrificando porque ele produz conteúdo, porque ele estuda, porque ele analisa mercado, ele vê onde está indo, qual os posts, ele investe numa assessoria, o que acontece? Ele começa a multiplicar os leads dele. Uma conta muito básica. Vamos pensar o seguinte, Rio Grande do Sul, nós temos 11 milhões de habitantes. Aqui em Novo Hamburgo, 240 mil habitantes. 240 mil habitantes. Se eu começo a fazer um post querendo clientes aqui, se eu converter 1% de pessoas que vão olhar para isso aqui, são 2.400 pessoas. Se eu fizer a nível Brasil, tem 220 milhões de habitantes no Brasil, eu vou ter 2 milhões de leads. Ah, mas é difícil? Sim, mas tu vai ter uma capacidade de geração de leads muito maior. Então, quando tu começa a sair da terrinha, sair do feijão com arroz, tu começa a ter resultado. Só que para fazer isso, tu tem que investir. Para investir, vem o segundo ponto. Eu não falei que o empresário, ele acaba por fazer, focar nele. O que acontece? Tu começa a ganhar um dinheiro, o que tu faz? Tu troca de carro, sim. Tu começa a trocar de casa, sim. Daí agora tu tem uma parcela, tu vai aumentando teu padrão. É. E a startup como que é? Tu não faz isso. A startup bota todo o dinheiro do teu capital e bota todo o dinheiro ali dentro. Investe. Será que por isso que eles crescem? E um dos fatores é esse. Quando o capital, o dinheiro, bota todo na startup. Então, startup, tu é pobre de uma empresa rica. E é assim que funciona. Então, para que tu consiga ter resultado, tu tem que investir, abrir mão da pessoa física e investir na pessoa jurídica. O que é abrir mão da pessoa física? Vamos lá, o escritório investir 5 mil numa assessoria para fazer um trabalho de vocês lá, que vai assessorar. 5 mil reais vai gastar. Não, mas 5 mil reais é 60 mil no ano. 60 mil no ano, eu alugo uma casa na praia, eu faço isso e tal. Cara, tu quer crescer? Abre mão de 2 anos de ir para a praia, cara. É isso que tem que ser. Tu quer... Daí as pessoas... mas não sei se vai dar certo. Daí eu falo assim para as empresas, se tu não acredita no teu negócio, por que eu vou acreditar? Então, se tu não compra a tua própria ideia, né? Se tu não compra a tua própria ideia, tu quer ter certeza para fazer as coisas, tu tem que investir. Ou simplesmente o seguinte, muitas vezes uma empresa, tu tem uma série de planos de ações e dói tu fazer eles, porque dá trabalho. Dá trabalho significa tu ficar até tarde, tu fazer uma série de coisas. Mas tu tem que ter uma meta. Tu tem que dizer, eu vou por 3 anos, vou fazer isso, eu vou cumprir, vou trabalhar até tal hora, vou buscar isso. E tu tem que ter uma meta. Porque senão, sabe o que acontece? Tu se engana. O empresário ou a empresária faz uma vez na semana, se sacrifica, só que o resto do mês ele fica lembrando aquele dia que ele fez a mais. Eu estou fazendo tudo isso e não está dando resultado. Sim, fez uma vez, fez 2. Tem que fazer todo dia. Vamos fazer o seguinte, como eu tenho a teoria que tem que doer para poder valer a pena. Algum de vocês faz academia? Os 2. Os 2 fazem academia. CrossFit. CrossFit. Então tá. Então, lá já estamos alinhados. Um ponto em comum aqui. Já tem um alinhamento. O CrossFit. Então, se vocês fizeram o CrossFit, tá? E não doer nada depois. Vocês fizeram, certo? Errado. Não, acho que falta um esforcinho a mais. Para que tu possa desenvolver teu corpo, tem que doer. Será que para desenvolver tua empresa não tem que doer? Se tu não fizer com sacrifício, pode ter certeza, primeiro, tu não dá valor. Segundo, tu não vai ter resultado. Porque fazer sem sacrifício, é a mesma coisa de deixar um barco sem destino. Ele fica lá. Para te ter o destino, tu tem que, primeira coisa, saber onde tu quer chegar. Então, tu traçou aonde tu quer chegar. Segundo, como tu traçou, agora tu tem que arrumar a vela, trocou o vento, tu tem que fazer todo um esforço para poder chegar naquele lugar. E a maioria das empresas não sabe onde quer chegar. Quem estiver vendo esse podcast agora, onde tu quer chegar na tua empresa?
Então, vou ajudar vocês. Primeiro, eu acho que esse ponto de saber onde quer chegar, para mim, também é um dos pontos que a gente mais vê nas empresas, né? Sim. Porque quando a gente vai entrar numa empresa, é uma das coisas que a gente pergunta, né? Estão lá negociando e tal, e eu pergunto assim, cara, qual que é o teu sonho, né, com essa empresa? Assim, onde é que tu quer chegar ali na frente? Né? Tem isso claro? E normalmente as empresas não têm. Muito menos metas, né, que sejam atingíveis, plausíveis de serem executadas, muito menos isso. Mas nem essa noção de objetivo, onde é que eu posso chegar, sabe, o que eu tenho, o sonho para ela daqui para frente nos próximos anos. Então eu vejo que esse já começa aí um ponto que muitas empresas já erram na partida para ir, para tu não saber. Como a gente trabalha muito com marketing, a gente trabalha com marketing, volta e meia as pessoas chegam até nós já com uma solução, né? Eu queria fazer um Instagram mais bonito. Aí tu, não, a gente pode fazer um Instagram mais bonito, a gente pode tentar alcançar mais pessoas, mais visitantes, alcançar mais seguidores. Mas para quê? Qual que é o teu objetivo? Aonde é que tu quer chegar? O que tu quer fazer lá na frente? Então calma, a gente tem que construir um plano aqui, né? E aí a gente começa a falar dessa linha aqui. A primeira meta é ter um objetivo. Daí, só que tem uns que têm objetivo. Eu quero faturar mais. Tá, mas faturar mais quanto? Quanto que é o teu faturar mais? Não, eu quero aumentar 10%. Tá, por quê? Porque é bonito 10%. Não sabe por quê. Então, primeira coisa, tu tem que entender o teu ambiente. Vamos lá. Eu tenho uma empresa de qualquer segmento. Quem são teus concorrentes? Quanto eles faturam? Qual é o tamanho do mercado? Porque muitas vezes tu quer algo que é inatingível, tu não vai conseguir atingir. Sim. Então, primeira coisa que tu tem que entender, e é o que eu defendo, é o seguinte, qual é teu objetivo financeiro? Vamos pensar em uma empresa qualquer. Eu quero vender minha empresa por 20 milhões. Ou seja, 20 milhões para uma empresa. Nós trabalhando dentro da Adulto Mindset, o valor mínimo de valuation é 100 milhões. Então, para estar dentro do Mindset IPO, para poder entrar lá dentro é 100 milhões. Então, o que acontece? Vamos pensar em empresas que estão menores, não chegaram lá. Se eu chegar para um empresário, vamos pensar aqui, aqui o proprietário aqui do bar, se chegar para ele assim, tu quer chegar um dia e vender o teu bar por 20 milhões? Daí vai olhar. Mas eu faço uma pergunta antes disso para as pessoas. Quem quer vender a tua empresa? Eu acho que vocês viram lá na CI quando eu estava lá. Quando eu sempre falo assim, quem quer vender a empresa? Todo mundo fica mais ou menos. Todo mundo fica ali e tal. Não sei se eu quero. E por quê? E por que não quer dizer que quer vender a empresa? Porque acredita que ninguém vai pagar o que ele quer. Não acredita no valor da empresa. E é porque realmente não vale. Então, para não se frustrar, não quero vender. Não quero vender. O meu Corcel 72 aqui, não vendo de jeito nenhum. É porque ninguém vai pagar o que ele quer. E é a mesma coisa na empresa. Só que o que tu fez para a tua empresa valer mais? Porque tu não tem um objetivo. Então, deixa claro, eu quero ter uma empresa que me dê 10 milhões, que eu consiga vender por 10 milhões. Então, tem um objetivo. Nós temos lá players que a gente tem um IPO agora que é 5 bi. Tem empresa agora que é meio bi, 100 milhões, 200, 300 milhões. Tem cada tamanho de negócio. Mas tu pode querer, eu quero 1 milhão só pela minha empresa. Eu quero poder realizar 1 milhão, botar no bolso 1 milhão. Tá, então agora tu tem um negócio. O que precisa fazer para valer 1 milhão ou para valer 10 milhões? Eu tenho uma loja. Beleza, uma loja nunca ninguém vai comprar por um grande valor. Sim. Principalmente agora que as lojas estão cada vez mais online. Então, tu tem uma concorrência muito grande. Mas tu vai fabricar um produto, tu vai criar um site, o que tu vai fazer para fazer valer? Então, coloque a nossa tese. Nós olhamos, vamos lá, o mercado financeiro é todo regulado. Todos os fundos de investimento, já viu alguém falar assim, investe no fundo de investimento do Banco do Brasil, fundo de investimento do Itaú, fundo de investimento. Esses fundos de investimento possuem prospecto e regulamento. São as regras. E dentro dos fundos de investimento tem fundos que é multimercado, que tem papéis, tem dívida, e tem fundos de private equity, que é de risco, tem venture capital, que é risco. Então, a partir do momento que tu entra nesse mercado financeiro e tu consegue saber o que esses fundos estão comprando, tu começa a ver, tem um fundo que está comprando empresas do segmento X e esse fundo do segmento X está pagando tanto pela empresa. Agora já sabe quais os fundos que estão comprando teu tipo de negócio, quanto que eles pagam, daí eles vão pagar. Eu pago da minha receita 3 vezes, ou do meu EBITDA. Quem não souber o que é EBITDA, bota no Google. EBITDA, o que é?
Então, resumindo, resumo do resumo, não é bem isso, mas vocês entenderem. Imagina assim, faturamento, menos o custo, menos a despesa. Tem umas outras coisinhas, mas se tu vai ficar muito próximo do EBITDA isso aí. Então, basicamente, é quanto que tu vendeu, menos o que custa para vender, menos as despesas para manter a empresa ali. Isso vai te dar teu EBITDA. Então, uma indústria é de 5 a 8 EBITDAs, mais ou menos. Mas quem que compra? A partir do momento que tu sabe quem compra, tu sabe que tipo de contabilidade esse fundo quer, que tipo de plano de negócio ele quer, que tipo de produto ele quer. E o que tu vai fazer? Sabendo quem compra, tu vai modelar a tua empresa para que aquele fundo queira. Só que para modelar a tua empresa, inevitavelmente, tu vai ter que entrar no mundo digital. Mesmo empresas que vendem para empresas, tu precisa se fazer presente no mundo digital. Porque tu estar presente no mundo digital faz com que tu tenha visibilidade, sua empresa seja lembrada. E isso faz com que tua taxa de conversão das visitas dos teus representantes ou vendedores aumente. Claro. Então, tem um grande erro. Eu vou investir no digital. Foi lá, contratou vocês. Cara, mas não está vendendo nada no meu site. Cara, não é só o site. Tu tem que vender tua presença para que a tua presença gere imagem, essa imagem gera credibilidade. Vamos pensar, um restaurante como esse aqui, uma choperia dessa aqui. Vai pegar, tu vai vender a imagem, essa imagem vai fazer que gere credibilidade, tu vai vender experiência, tu vai vender bons momentos, vai fazer com que as pessoas, eu quero ir lá porque eu vou ver gente boa, vou ver network, vou fazer network, vou ter um shopping, vou ter comida, vai ser um lugar bacana. Sim. Então, o que tu está vendendo? Não está vendendo shopping nem comida, está vendendo experiência. Momentos. Mas aí a gente entra num ponto, né, que empresários brasileiros aqui, vou falar da nossa realidade, né, que a gente sabe, é difícil os caras conseguirem investir a médio e longo prazo, né? Porque não tem visão de futuro. Não tem visão de futuro. O que a gente mais sente é o cara que vai entrar no digital, por quê? Porque o digital vai colocar a gente para dentro do negócio agora. Imediatamente. Tu tem que pensar. E aí ele não consegue olhar essa roda do tipo, eu vou investir em marca, vou criar algo que lá a gente fala assim, quando tu investe em marca, né, tu cria algo que que tem uma potência, baixa o teu CAC, né? Ou seja, lá na frente tu vai ter um custo menor de aquisição de cliente porque tu tem uma marca forte. Hoje não. Hoje tu tem que, às vezes, investir pra caramba pra ter um cara entrando porque ninguém te conhece. Tu tá falando no CAC agora, mas quem estiver assistindo esse podcast, vamos lá. Custo de aquisição de cliente, tá? Vamos ver. Esse é o famoso CAC. Imagina que tu tem a tua empresa e tu vende os teus produtos. Quanto que te custa para ter um novo cliente? Vamos lá, uma indústria. Quanto te custa para te fechar um novo negócio? Tu não faz essa conta. A maioria das empresas não faz esse negócio. Não. Eu vou à indústria, eu vou vender para Gerdau. Então, quanto que custou para... Quantas vezes visitas eu fui lá? Quantas pessoas eu conversei? Muitas vezes demora 6, 7 meses. Então, como ele não está mensurando, uma vez que tu tem um posicionamento digital, faz com que tua empresa gere uma credibilidade. E essa credibilidade faz com que quem está comprando na outra ponta se sinta mais seguro. Vou te dar um exemplo. Tá? Imagina que tu é um comprador da Gerdau. Tá? E esse comprador da Gerdau tem que comprar serviços de marketing, de alguém para fazer o digital. Tá? O exemplo de vocês. Daí esse comprador tem um orçamento para comprar de 50 pau por mês para fazer essa compra. Agora imagina o seguinte, tem as maiores agências, se ele contratar uma maior agência que tem e der errado, o que acontece com ele? Nada, porque ele contratou a maior agência que tinha, olha, contratei, foi a melhor que tinha, mais conhecida e deu errado. Agora, supondo que vocês não são mais a conhecida e contrata e der errado, o que acontece com a cabeça dele? Como tu faz... Cabeças vão rolar. Como que tu faz para tua empresa poder mostrar para ele que ele, caso der errado a contratação, ele fez tudo, não, empresa séria, se posiciona, está aqui. É a mesma coisa quando tu vai vender da indústria para uma indústria. Tu tem que se posicionar de forma que a tua empresa gere a credibilidade necessária para que o comprador da tua empresa se sinta confortável de, se caso der alguma coisa errada, a cabeça dele não role. Então vamos lá, tu tem uma indústria, tu vendeu para alguém. Quem está comprando
Ele está preocupado com isso. Agora vamos numa etapa, não é um comprador, é o próprio dono. Ele pode errar, mas ele tem um senso de o que vai dar certo. Porque ele não está olhando só para esse produto. Ele está olhando se tu vai continuar entregando. Ele vai olhar a qualidade do teu produto, vai olhar uma série de coisas. Então aqui a gente tem que, entre serviço, comércio e indústria. Vai produzir certo, vai entregar. Hoje, por exemplo, lá na Dutra, nós olhamos, não é só preço, a gente olha e vai entregar. Não. Nós temos lá as toalhinhas, os banheiros das salas de reuniões, a gente tem umas toalhinhas melhor com o logo da Dutra e tal. E daí esse dia tá falando com a Tatá das compras, né? Daí, as toalhinhas lá, bacana tal, tá, tem a reposição. Tô falando assim, fechou a empresa. Eu falei, cara, tu negociou tão forte que fechou. Não. Tem que ter uma preocupação. Sim, não é só o mais barato, tem que ter alguém que continue. Então, por exemplo, nós tivemos um custo adicional como uma empresa que fornecia pra gente. Eu tenho hora homem que vai ter que procurar outra empresa que se eu tivesse fechado com alguém que tivesse continuidade, eu não teria esse custo. Exato. Ninguém passa para pensar. Tu tem um custo de aquisição de fornecedor. E ninguém mensura o custo de aquisição de fornecedor, que tu vai ter que desenvolver um novo fornecedor. E por isso que é tão difícil de tu entrar numa empresa. Porque eu vou trocar para quê se está dando certo? Então, se tu quer entrar, tu vai ter que formatar a tua empresa para ir para o digital, para gerar credibilidade e faça com que essa pessoa esteja confortável de trocar a tua empresa. Vou dar outro exemplo. Tem 2 restaurantes para nós ir hoje de noite, vou depois do podcast e tal. Tem o bar do Carlos e tem o Outback. É o mesmo preço. Qual dos dois vocês preferem? Outback. Por quê? Tem marca. Porque é conhecido, tem marca, tu tem uma presunção que tudo vai dar certo. Já tem uma ideia de experiência do que tu vai ter lá, tu já sabe. E por que tu tem uma ideia? Se eu perguntar para qualquer um, mesmo quem não foi, vai falar a mesma coisa. Porque ele tem uma presença de marca. Então, dentro do Mindset IPO, se eu quero fazer a empresa valer mais, obrigatoriamente ele tem que ir para o digital. Porque senão não consigo fazer, eu vou demorar mais. E para uma empresa valer mais, eu não falei que é faturamento, EBITDA, é resultado que a empresa tem que dar? Para que eu tenha resultado, eu tenho que fazer ela vender mais. Sim. Então, vamos pensar o seguinte, primeira coisa que a gente faz lá é nós olharmos a empresa e ver o público. Logo, o que eu vejo? Quais produtos dela dá dinheiro ou não? 90% das empresas têm pelo menos 50% dos produtos que não dão dinheiro. E as empresas não acabam com aquele produto. Continua. Investe em marketing, Investem, daí o que acontece? Vende mais, dá mais prejuízo. E Vinícius, nessa parte tu acredita bastante no princípio de Pareto lá? Sim, com certeza. 80-20, né? Para quem não sabe, a gente já falou em algumas vezes sobre o princípio de Pareto, né? Que 20% das causas geram 80% dos resultados, né? Então é mais ou menos nesse sentido. É mais ou menos isso que você está falando, né? Provavelmente 20% dos produtos são realmente os mais rentáveis, normalmente, os que geram resultado. 20% é muito lucrativo, 30% é lucrativo, 50% é prejuízo. Olha só. Quem estiver olhando agora o podcast, tá? Vai apertar antes do pause, vai botar se inscrever e depois vai botar o pause. E quando botar o pause, tu vai fazer o seguinte, tu vai olhar a tua lista de produtos. Na tua lista de produtos, tu vai olhar quanto cada um representa do faturamento. E depois tu olhar cada um representa o faturamento, quanto custa cada esse produto, tu vai ver quando cada um te dá de margem. E daí tu vai começar a gastar energia naquilo que dá resultado. Só que o que acontece? O faturamento é vaidade. Tu quer ter um faturamento grande, tu quer ter pessoas, eu quero contratar. Se eu tiver que fazer isso, eu vou ter que demitir pessoas. Infelizmente, tu demite as pessoas e nesse momento, tu vai ter que fazer, mas depois tu pode contratar elas. Só que tu quer um negócio para durar ou quer um negócio para bonito? Para dizer que tu fatura. Eu não tenho que faturar porque eu tenho que ter as duplicadas para descontar. Só um pouquinho, sinal que tu já está errado porque tu está tendo prejuízo. E por que tu tem prejuízo? Porque tu não arrumou a tua contabilidade. Por que tu não arrumou a tua contabilidade? Porque tu não para tempo para separar todos os documentos da tua empresa. Olha, quem tiver aqui comenta. Tu separa... Não comenta quem não separa, porque qual é a última vez tu pega as pessoas, tem uma imagem, os contadores que estiverem vendo essa live.
Quantos contadores recebem os documentos organizados? Ó, isso aqui é custo, tá? Isso aqui é despesa. Essa notinha aqui eu gastei para o marketing. Eles pegam as notas e mandam. E confusão. Tu que é o dono da empresa, se perguntam para ti, tu não sabe, e o contador vai baixar o Espírito Santo, ele vai saber o que é na tua empresa, como que ele vai formatar custo? Sim. Se tu não dá informação. Então, a primeira coisa que tu tem que pensar, se tu quer saber realmente o que dá certo e errado, tu tem que dar uma atenção pro teu contador. E tu tem que pegar. Daí o que tu faz? Tu finge que paga pro contador e ele finge que trabalha. Porque tu finge que paga e não dá informação e ele faz o básico do básico para pagar os impostos. Cara, o Vini tá trazendo uma mentalidade muito louca aqui, né? A gente fala muito de mindset IPO, falou muito da Dutra, mas agora deixa eu fazer uma pergunta, Vini, para voltar um pouquinho assim e pensar assim, quem é esse Vinícius que está por trás de tudo isso que tu comentou daí agora? Da onde surgiu? Da onde surgiu a Dutra e como é que chegou até aqui? Vamos lá. Bem resumido. Eu venho do Banco Mercantil de São Paulo. Aham. E no Banco Mercantil de São Paulo tem uma série de histórias que eu acabei tendo superação lá dentro. É um banco pequeno, cresci de forma rápida. Do Banco Mercantil de São Paulo, eu sempre busquei fazer o melhor que eu podia fazer em qualquer lugar, com os recursos que eu tinha naquele momento. Então, eu nunca... é o copo. Servir o copo. Qual é a melhor forma que eu podia servir aquele copo? Como que eu posso fazer da melhor forma? E isso acabou indo para como que eu posso ajudar melhor o cliente, como que eu posso servir ele, como eu posso fazer com que eu resolva o problema. E por resolver problemas, acabou gerando relacionamentos. Desses relacionamentos, geraram negócios. Esses negócios me deram autoridade. Essa autoridade me deram cargos. Esses cargos me deram novos relacionamentos num nível mais alto. Relacionamentos no nível mais alto me deram oportunidades de dar resultados mais altos, e isso foi a escadinha. E a partir disso, por atender, resumindo a história, né, eu fui para São Paulo. Um grupo de clientes chamou: Vinícius, tu vai sair do banco, porque no banco tudo que dava problema largava para mim, porque eu lá resolvia. Ninguém conseguia resolver, largava para resolver. E daí o que acontece? Eu peguei e saí do banco, pedi para sair do banco, e quando eu pedi para sair do banco, já com a Dutra formatada. E o banco também foi um dos primeiros clientes, também o próprio banco depois foi cliente. E por fazer isso, as empresas tinham problemas, e esses problemas eu não ia no óbvio. Eu não ia naquilo que o empresário, eu ia no que precisava. Então, por exemplo, veio uma construtora. A construtora pegou, Vinícius, só preciso de dinheiro. Daí, tu vai aprendendo. Beleza, isso eu consigo fácil. Daí tinha uma obra parada aqui, uma obra parada ali e tal. Daí, conseguiu dinheiro para uma obra. Era um prédio. Precisava, acho que... Isso foi em 2005. Eram 5, 6 milhões... 8 milhões. 8 milhões de reais para fazer o prédio. Só que era um esquema assim. Tu constrói um pedaço, então tu vende 20% do prédio. Vendendo 20% do prédio, tu pega e o banco libera uma verba. Daí tu tem um cronograma, tu constrói o prédio. Então, agora eu vou fazer estrutura de pilar. Daí faz a estrutura, mede, o banco paga. E assim tu vai indo. Então, conseguiu o dinheiro. Daí o que acontece? A construtora mandava um cronograma. Aqui está o dinheiro, daí começar a construir. Daí o que aconteceu? O cronograma estava todo errado. Tipo, botaram que primeiro ia pintar, depois fazer a parede. Daí o banco, não. Só posso liberar essa etapa quando terminar de pintar. Não, mas agora eu vou fazer a parede. Não, a parede é na outra, então eu não posso pular a etapa. Então daí não era só dinheiro. Daí tinha que organizar. Então, como estava desorganizado, tinha contabilidade. Então, tive que estudar contabilidade. Daí eu fui lá, fiz a faculdade de contabilidade, por necessidade de empresa. Daí, foi ver dessa construtora, arrumei a questão, agora vai, no cronograma. Daí, o problema era vender. Mas não está vendendo, ou seja, a construtora não sabia vender. Daí, o que acontece? Até aqui em Novo Hamburgo, a Partenon, foi desse projeto que nasceu. A Partenon, o Tu e o Benetti, tinham uma empresa de couro, e desse projeto, dessa construtora, que eles eram clientes da construtora,
compraram e a construtora não entregava os imóveis, e eu fui lá para resolver uma série de coisas, questão jurídica e tal. E daí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, não querem vender, vocês são bons de relacionamento. E daí surgiu a Partenon por causa desse projeto, aqui em Novo Hamburgo. Fantástico. Que legal. E a gente conhece? Sim, esses caras são eu gosto muito deles. Tu e o Benetti, se estiver olhando, um abraço para vocês. E daí a gente resolveu, daí começou a vender. Daí quando começou a vender, daí foi liberando dinheiro. Daí liberando dinheiro para vender, daí o que a gente foi ver, dava problema, porque se construiu errado, não sabia construir também. Daí a gente teve que intervir na construção. Até não, aí foi fazer engenharia. Não, vou te dizer, cálculo estrutural integrado 1, 2 e 3 eu tive que aprender porque nesse prédio tinha uma viga que ia perder o prédio. Não, tem que ter solução para essa viga. E eu fui lá porque realmente eu estudei. Quando o Vini fala que ele procurava resolver o problema do cliente, leva a sério, assim, sabe? Eu tive que fazer nessa jornada de vários clientes, estudei economia, eu fiz direito, eu fiz contabilidade, eu fiz administração, eu fiz comércio exterior. Todas essas faculdades eu tive que entrar e não foi assim, Vinícius, tu é louco estudar tudo isso. Cara, mas eu precisava para resolver os negócios. E começava a dar os problemas, eu ia estudando e ia fazendo. E assim, já que eu estou estudando, vou mandar na faculdade mesmo e ia indo. E dentro disso aí, e por isso que tem várias Dutras, tem a Dutra Contabilidade, está no CRC, então a sócia assinara, tem a gestão, que é a taxa, tem advogados, tem internacional, tem analítica de tecnologia, tem várias Dutras, porque cada linha de negócio tem uma empresa que tem o seu sócio. Então, por isso que surgiu tantas Dutras, para que elas juntas atendessem o cliente. Conseguisse cercar o cliente com todas as áreas e desse suporte em tudo. Exatamente. Então, por isso que cada área do conhecimento dá o suporte para o advogado da empresa, dá o suporte para o contador da empresa e, mais que isso, modela aquela empresa dentro do padrão da Bolsa de Valores. Ou seja, tu modela no mais alto nível. Então, se tu se modela para o IPO, cara, todo fundo vai te querer. Então, tu está se vestindo para a melhor festa. Se tu for numa festa normal, o pessoal vai olhar, como é top, que bem vestido. Já viu uma pessoa bem vestida num lugar que chama atenção? É a mesma coisa numa empresa. Se tu se veste para o IPO, todo fundo de investimento vai querer a empresa de vocês. Então o pessoal, Vinícius, tu faz uma mindset IPO, mas 90% das empresas vende para fundos. Ok, eu não vou me preparar para fundo, eu vou me preparar para o IPO. Porque se eu fizer isso, os fundos vão ser irresistíveis. Essa é a moral da coisa. Sim. Então, nessa construção, daí foi surgindo as Dutras, até que os bancos nos chamaram, porque nós sempre tivemos o propósito de fazer o melhor para a empresa, fazer com que ela prosperasse. Só que ao longo dessa trajetória a gente viu que a estratégia era o grande pilar, ver coisas onde ninguém vê. Uma coisa é tu acertar o alvo mais difícil, que todo mundo está tentando. Mas estratégia é acertar o alvo que ninguém está vendo. E quando tu acerta o alvo que ninguém está vendo, é porque tu está tendo uma visão mais longa. Quando tu se prepara com conhecimento, é como se botasse um binóculo. As pessoas não estão enxergando aquele alvo. Sim. Mas quando tu está com esse conhecimento, tu consegue enxergar e tu consegue acertar. E depois que tu acerta, todo mundo vem. Quando tu quer propor algo que tu tem um nível de capacidade intelectual mais alto, a maioria das pessoas te chamam de louco. E louco nada mais é do que um gênio que ainda não deu certo. Porque a partir do momento que esse gênio deu certo... Um gênio incompreendido. Um louco deu certo, ele vira um gênio. Sim, vira um gênio. Então, as pessoas, por não quererem que tu dê certo, isso é o ser humano. Eu tenho um projeto... mas todo mundo vai começar a falar o que vai dar errado. Uhum. Alguém começa a falar para ti o que vai dar certo. Cara, vai dar certo isso. Depois fala, toma cuidado nisso. Não, as pessoas começam a falar no que vai dar errado. Sim, normal. Vou abrir uma agência. Mas como vocês vão pagar as contas? Como tu vai fazer isso? Como tu vai fazer aquilo? Esse é o ser humano. Porque a maioria das empresas, das pessoas, tem uma certa inveja do sucesso. E por que isso? Vem da nossa cultura. Vou te dar um exemplo. Imagina que vocês têm um amigo que vocês encontram e ele está bem sucedido.
quando ele chegar na frente deles, perguntar, e aí, cara, como que tu tá? O que ele fala para vocês? Tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ele não fala assim, cara, tô muito bem, eu tô faturando mais, tô ganhando dinheiro, vou trocar de carro e quero viajar para a Europa no mês que vem. Não vai falar isso. Não. E sabe por que ele não fala? Tem um aspecto cultural nosso. Vamos pensar na nossa região, colonização alemã. Aqui vieram os alemães e eles foram divididos, os italianos, e foram para as picadas. Essas picadas entrava mato adentro e lá tinha as casas que ali cultivavam. Esses imigrantes que vieram da Itália, da Alemanha, pegavam, produziam lá o seu porco, produzia galinha, plantava alguma coisa e iam para o centro da cidade, então Hamburgo Velho aqui, para vender e fazer negócio. E é ali que eles ganhavam. E quando faziam isso, todo mundo vinha carregar as coisas e tal, o que acontecia? A sua casa ficava desguarnecida. E imagina se ele chegasse aqui no Hamburgo Velho com todo mundo, como tá? Não, estou ganhando muito dinheiro, estou cheio de dinheiro. O que ia acontecer? Mais cedo ou mais tarde ele ia ser visitado. Sim, ia chegar sem os porcos, sem as galinhas. Exatamente. Adeus. E daí o que acontecia? Como tu tá? Tô levando, tô indo, tô aqui. Andando, né? Andando. Que é o máximo, é o que normalmente acontece. Porque nós vemos uma colonização onde nós temos uma dependência do Estado, uma dependência da igreja, uma colonização católica, que para ir para o céu tu tem que ser pobre, tu tem que ser todo aquele negócio. Diferente da igreja anglicana lá, os ingleses. O que os ingleses... Não, agora para ir para o céu tem que ser rico. E o que aconteceu na Inglaterra? Revolução Industrial, colonização dos Estados Unidos, uma série de coisas. Então, o empresário ele tem vergonha de ter sucesso. E quando tu não declara o teu sucesso, o que tu quer ter de sucesso, tu acaba não atraindo. E daí vem uma questão muito mais espiritual, uma questão de fé e de acreditar. Quando tu não acredita em ti mesmo, ninguém vai acreditar. Então tu precisa ter esse elemento de fé. Tanto que nós temos no Mindset IPO, a base da pirâmide do Mindset é a espiritualidade. Se teu Deus é pequeno, o que é o Deus? O nome tu pode chamar do jeito que quiser. Deus, cada lugar chama de Deus. Eu sou cristão, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus. Se teu Deus é pequeno, Deus é o que tem de maior. Se o Deus é pequeno, vai ser pequeno. Se teu Deus é grande, tu acredita em algo grande, tu pode ser grande também. Então, primeiro é ter fé, acreditar para dar o primeiro passo. Então, agora, acredito, mas tu tem que ter atitude, tu tem que fazer, tem que pagar o preço. Só que daí tu vai fazer, daí tu tem que ter técnica. Com aquela energia que tu vai fazer, tu poder fazer o dobro, 3, 4 vezes. A técnica faz tu ter mais resultado. Daí, com essa técnica, a atitude e a fé, tu vai agora criar um plano de execução. Ou seja, qual é essa energia que eu vou gastar, onde eu vou gastar? Focar no produto que dá mais resultado, essa execução. Daí, estratégia é o topo da pirâmide. Agora, como que eu multiplico isso? É com marketing? É visitando, indo para outro país? Eu tive agora, recentemente, em Israel. Vamos pensar o seguinte, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Israel tem 9. Quanto tem no Rio Grande do Sul? 11 milhões. 11. Tem menos. México. Quantos prêmios Nobels tem Israel? Tem vários. Brasil nenhum. Agora tu pensa, Israel está com o maior polo de startups do mundo. Tem mais de 600 mil startups. Daí tu pensa em um país com 9 milhões de startups. Sabe por quê? Toda empresa feita em Israel não foi feita para vender para Israel. É feita para vender para o mundo. Pensou grande, fez grande. Fez grande. Agora pensa as empresas aqui do estado. Qual empresa que procurou vocês que teve como foco vender para o mundo? Olha, vou dizer que tem uma que vendeu para 2, 3 países, mas para o mundo. Sabe por que as pessoas não falam isso? Porque elas não acreditam nelas mesmas. Vender para o mundo? Eu não consigo nem vender aqui. Cara, tu tem que pensar grande. Vender para o mundo, tá, beleza. Qual é o teu produto? Quem compra teu produto na França? Qual a associação comercial que tem na França? Quantas vezes tu foi lá? Vou dar o exemplo da Dutra. Quando saí do banco e tal, o que eu olhei? Eu olhei aqui em Novo Hamburgo. Quando eu olhei em Novo Hamburgo, eu vi, vamos lá, formado em Direito, fazendo outras faculdades. Quem são os caras mais bem-sucedidos? Esse escritório. Onde que eles estão? Estava tudo na CI. Lá num clubinho.
E as empresas, tudo ia lá. Eu falei, eu nunca vou prosperar aqui, eu vou pegar só carne de pescoço. Aqui não vai dar certo para mim. Porque eu vou pegar o resto, quando eu tiver daqui a 30 anos, eu vou ter um nome, eu vou ter alguma coisa. Vai ter. Eu não vou esperar, meu filho. Daí o que eu fiz? O que eu pensei? Vou pensar grande. Quais empresas que estão fora do Brasil que não estão aqui? Eu pensei, essas empresas. Perfeito. Então essas empresas... E meu inglês é uma desgraça, tá? Mas quem tem boca vai a Roma. Então, qual é o tamanho do mercado aqui no Brasil? Pensa lá em 2007, que nós estávamos numa pujança. 2007, 2008. Tá? 2008 teve problema nos Estados Unidos, mas era um mercado grande. Nós fomos ter problema com a Dilma, de tanto dar dinheiro, foi lá em 2013, 2014. Naquele momento estava tudo uma alegria. Eu falei o seguinte, cara, se aqui no Brasil eu não consigo acessar, eu vou atrás. Por quê? Eu pensei, se eu vou lá e eu me conecto com eles, eu sou a referência no Brasil para ele. Qualquer coisa que ele fizer, só que para ir lá, eu tenho que deixar de ter casa na praia, eu tenho que deixar de sair, eu tenho que deixar... Por quê? Eu vou ter que pegar um avião e vou ter que ir para lá e eu vou gastar. E muita passagem eu paguei em 36 meses porque eu acreditava na Dutra. E daí o que aconteceu com isso? Trouxemos Mahindra. Você sabia que a Mahindra que está aqui, nós que trouxemos? Não sabia. A maior marinha mercante do mundo, que é da Hyundai, está no Brasil. Nós que trouxemos. E outros tantos negócios. Uma das maiores trades do mundo de polímeros, nós que trouxemos. Por quê? Quando tu diz trazer, foi... Trazer, vim para o Brasil, abrir o CNPJ. Só que daí quando abre o CNPJ, eu abri o CNPJ, eu vendia consultoria, eu vendia todas as coisas. Sim. Por quê? Se tornava a ponta dos caras aqui. E daí o que acontece? O cara fala direto com a presidente do Hyundai, fala com o presidente da Mahindra, fala com todo esse pessoal. O que as empresas do Brasil pensam da gente agora? Pô, os caras são foda. Sim. Então foi uma maneira de gerar autoridade para poder dar um passo. Uhum. Só que para fazer isso, tu tem que ter fé, acreditar. Né? E para acreditar tem que ter atitude, abrir mão de alguma coisa. Muitos autores falam sobre esse believe, né? Que é esse acreditar em algo maior. E eu acho isso fantástico. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje. E realmente está tudo sendo levantado pelo Vini de uma forma fantástica. E tudo caminha em relação a isso. Porque hoje, quando a gente fala com nossos clientes, uma das primeiras perguntas que a gente poderia fazer, e às vezes a gente não faz, a gente peca nisso, é aonde é que tu quer chegar? Porque se tu não acredita e tu não quer crescer, bom, nós como marketing, o que a gente vai fazer para te ajudar? Então continua no teu mundinho, continua vendendo para os teus clientes. Só girar a roda. Continua girando a roda do jeito que está girando, que está tudo bem. Né? E aí, não, a gente quer investir em marketing, tá? Mas tu quer investir, quer crescer, quer ir para onde? Então parece que aqui que falta esse acreditar, né? Cara, acredita que tu pode mais. Acredita que tu pode ir lá para fora, para os Estados Unidos, sem falar inglês e trazer negócios para cá gigantescos, se tornar alguém realmente um homem de negócios, né? Relevante. E eu vejo o seguinte, quando a gente começa a trazer o mindset para as pessoas, homens e mulheres, sabe? E eu vou dizer, as mulheres, elas são mais aguerridas, elas acreditam mais. Por quê? Muito do acreditar é ter o medo, não acreditar é ter o medo do que os outros vão pensar. Acreditar significa fazer o que os outros não fizeram. Logo, se tu fizer o que ninguém fez e der errado, tu é taxado como idiota, como burro, uma série de coisas. E tu não quer isso. Logo, tu fica fazendo a média dos outros. Só que tu tem o resultado da média dos outros. Uhum. Então, as mulheres, elas acabam sendo mais determinadas e destemidas. Não, se der errado, eu vou fazer de novo até dar certo. E eu sempre brinco, quando eu palestro, né, eu falo da tribo, né, que fazia chover. Tu conhece essa história? Não. Que tem uma tribo que sempre dançava a dança da chuva e fazia chover. E eu vejo que as mulheres são mais aguerridas nisso, elas são como essa tribo. Daí foi perguntar para o pajé da tribo, né, o que vocês fazem que sempre que vocês dançam consegue fazer chover? É magia, o que é? Daí o cara falou, não, é que a gente começa a dançar e só para quando chove. Ou seja, o empreendedor de verdade, ele só para quando faz dar certo. Então, muitas pessoas não querem pagar, então tem a fé e começa a ter atitude. Quando tem atitude, igual a academia, no outro dia começa a doer. Daí tu para. E tu não pode parar. Tu tem que ser perseverante. Tem que ser determinado. Porque o resultado não dá no primeiro momento.
Quando alguém perguntar para vocês e fizeram uma proposta, tá, quanto eu vou vender a mais? Cara, tu querer vender a mais, tu não tá acreditando no teu negócio. Tu tá querendo resultado imediato, tu não tem fé. Ter fé é acreditar na frente. O que tu tá fazendo agora é uma troca. Isso não tá apostando em nada. A pessoa não tá apostando nada. Ou a empresa não tá apostando nada. Imagina que tu vai pegar e tu vai para o mundo digital. Ah, eu acredito, eu tenho fé no mundo digital, vai alavancar meu negócio. Ok. E o que tu quer com esse investimento? Eu quero faturar o dobro amanhã. Não vai rolar. Tu tem que construir, tu tem que formatar, tu tem que acreditar. Vamos lá, eu paguei passagem 36 meses para poder ir lá para fora. Porque quando tu está nas empresas lá fora, o que acontece? Ah, eu tenho uma visita aí e tal. Tu não fala que vai visitar só eles. Tu tenta vários, mas não consegue. Não, se tu vai... Eu sou do Brasil, vou estar visitando... O que tu faz? Sou do Brasil, vou estar visitando uma série de empresas e estou aproveitando a visita que eu vou ter disponibilidade na quarta e na quinta. Quinta de tarde, posso deixar reservado para vocês? Tu já coloca. Mas tu vai vir só para visitar a gente? Não, tem uma série de visitas, porque o pessoal não quer se comprometer. Ah, não, se tu vai vir para outra quinta de tarde, beleza, daí tu conseguiu um cliente para visitar, mas tu não sabe se ele vai querer ou não. Daí o que fazia? Então, primeira coisa, não é só financeiro. Passagem, dinheiro, hospedagem. Primeira coisa, agora tu tem que fazer dar certo. O que eu olhava? Qual é o produto dessa empresa? Quem vende esse produto no Brasil? Qual é o tamanho do mercado consumidor? Quanto que vende no Brasil esse produto? Daí, qual é o imposto de importação daquele produto? Cara, é virar noite sem dormir. Isso é pagar o preço. Porque quando chegava na visita com um plano de negócio que normalmente essas empresas pagavam para alguém fazer, eles olhavam, eu quero isso. Só que era certeza que eu ia ser contratado? Não. Mas eu tinha fé, acreditava e pagava o preço por isso. Ali é o sangrar que você estava comentando. É o sangrar, é acreditar. Quando tu não sangra, é porque tu não acredita. Ah, vou fazer isso, o que eu ganho com isso? Uma das coisas, uma regra do mundo... Tudo que tu faz com intenção imediata não vai ter resultado de longo prazo. Tudo que tu faz no curto prazo, ele não vai te durar para sempre. Tudo que tu faz no longo prazo, ele vai te durar para sempre. Se tu tem um esforço sobrenatural, ele vai te dar resultados, de uma forma ou de outra. Então, tinha clientes, empresas, que não queriam lá de fora. Mas eles gostavam tanto, eles ficavam impressionados porque eu fazia as coisas... igual o Servicopa que eu falei, da melhor maneira possível. Cara, mas tu tem que conhecer o fulano, ciclano e tal. O que aconteceu isso? Que o meu network foi aumentando cada vez mais porque as pessoas tinham uma visão que eu era alguém fora da curva. E as pessoas que estavam comigo dentro da Dutra, que hoje são meus sócios, as pessoas, eu sempre cobro e já tem isso na cultura da Dutra. O que é essa cultura? O que é uma cultura? Nós temos regras. Tudo lá na Dutra tem manuais. Então, tem uma regra. Essa regra repetida de forma corrente vira um hábito. Então, vamos um exemplo. Tem que botar a bolachinha aqui, botar aqui e tal. Se ele não falar para ninguém que tem que botar a bolachinha, tu fica vendo, tu vê, tem uma regra que botar a bolachinha. E vira um hábito. Então, da regra vira um hábito. E o hábito repetido de forma reiterada, daí sim vira cultura. Mas se tu não tiver uma regra, a cultura da tua empresa não é o que tu quer para o futuro dela. Ela vai existir, mas ela vai existir, mas não vai existir a que tu quer. Vai existir a que tem. E aquele que se contenta com o que tem, nunca vai chegar onde quer. Então isso é importante. Então assim... Não, eu ia te perguntar, a gente falou bastante aqui sobre Mindset IPO, mas eu queria que tu explicasse um pouquinho para as pessoas o que é isso. O que é Mindset, né? E o que é IPO e por que isso? Por que Mindset IPO? Onde é que surgiu Vamos pensar isso? O seguinte, tá? O mercado, vamos lá, o mercado financeiro, ele tende a captar dinheiro das pessoas e essas pessoas querem um retorno financeiro sobre o seu dinheiro. Uhum. Então, existiam os primeiros investidores do mundo, que eu vou dar um exemplo lá, 1500 e pouquinho. Não tinha as caravelas portuguesas? Quem financiava as caravelas? Era o governo e mais alguns investidores, a burguesia. E eles, quer capital de mais risco que esse?
nós tínhamos a Pita, Nina e Santa Maria, que são as 3 caravelas do Pedro Álvares Cabral que vieram para o Brasil. A Pita, a Nina e a... Pita, Nina e Santa Maria, se não me engano. A última eu tenho dúvida. Pita e Nina tenho certeza. E essas 3 caravelas. Olha, ora pois, vamos ir para procurar as Índias um caminho alternativo. Eu preciso de dinheiro para pagar o alimento, a tripulação e tal. E se der certo, a gente vai ter muito lucro. Só que a probabilidade é que afunde os 3. Que capital de mais risco que esse? Então as pessoas já investiam lá atrás. E tinha toda a marinha, tem registro disso aí. E daí, o que acontecia? Essas pessoas investiam. Então, e muitas pessoas investiam no reino, ou seja, na Espanha, por exemplo, Espanha e Portugal investia e assim ia. Então, ao longo do tempo, as pessoas acumulavam capital e uma das formas de acumulação é esses investimentos de risco. A Inglaterra, o que ela fez? Eu preciso aprender esse negócio das navegações. E quando foi aprender, o que acontece? O rei Arthur VII falou, vou aprender, deixa eu falar com o rei da Espanha, ele tem uma filha, que era a Catarina de Aragão. Deixa eu casar com meu filho Arthur, que daí eles transferem tecnologia e a gente aprende negócio. E foi o que aconteceu, só que o Arthur morreu, acabou casando com o outro irmão, deu uma série de coisas. Daí disso aí que surgiu a Igreja Anglicana, porque quando ele quis separar, a Igreja Católica não quis deixar separar, e dele, não quer deixar, então tá, vai longe, eu vou criar minha própria igreja, aqui vai ser a Igreja Anglicana. E diferente da católica, para ir para o céu tem que ser rico. E foi assim, foi bem assim. E o que aconteceu? E esse mindset, onde eu digo que é o primeiro estalo do mindset no mundo, foi esse. Por quê? Nós, em 1534, que aconteceu isso, e em 1565 teve a Guerra Espanhola da Inglaterra com a Espanha. Tu falou contabilidade, engenharia, direito e tal, mas tu não falou história, tu deu uma estudadinha também, deu uma passeada pela história. Como tu quer projetar teu futuro se não souber teu passado? Então, se tu pegar aqui a Inglaterra, com essa mentalidade de 30, ou seja, em 35 anos, a mentalidade de sucesso, tu tem que ter sucesso, fez com que a Inglaterra ganhasse a Espanha na marinha. Ou seja, a Espanha que dominava os mares, em questão de 30 anos, passou a Espanha. E o que aconteceu com a Inglaterra? A Inglaterra não era o reino que o sol nunca se põe, que dominou, foram dominando. E o que aconteceu com a Inglaterra? A Inglaterra fez o maior acúmulo de riqueza do mundo. E agora tu vai pensar o seguinte, se eu fosse dizer, eu estou uma startup, tu quer captar dinheiro, que lugar do mundo vocês pensam em captar dinheiro? Inglaterra, Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Vou dar um exemplo. Supondo que vocês criam um negócio na internet e vocês agora estão com 100 milhões na conta. Vocês deixam os 100 milhões aqui no Brasil? Não. Vocês vão botar para outro lugar. Agora imagina que esse pessoal investiram no risco lá na Inglaterra. E eles não vão deixar. Onde que eles botaram o dinheiro? Na Suíça e nos Estados Unidos. Ou seja, e essa oferta gigantesca de dinheiro, de tanto dinheiro que tinha, que aconteceu em 29, fez com que de tanto dinheiro os preços dos papéis das empresas tivesse fora e deu o crash da Bolsa Americana. Então, tudo tem um porquê. Quando a gente consegue entender isso, tu sabe onde está o dinheiro. E a partir, e eu vou chegar, tudo isso é para entender onde vai chegar no Mindset IPO. Então, quando tu tem uma mentalidade de sucesso, tu começa a ter sucesso. Quando tu pensa oportunidade de negócio, tu começa a ver oportunidade de negócio. Quem estiver vendo aqui esse podcast, pensa o seguinte, quem já foi grávido? Quando tu está grávido, o que tu mais vê? Mulher grávida na rua. Mesma coisa carro. Carro, tu quer comprar um carro? Comecei a pensar naquele carro, né? Agora, eu comecei a olhar um Nissan Kicks. Eu começo a ver a Nissan Kicks é o que tu mais, pau, assim. É o que tu mais vê. Agora pensa o seguinte, eu quero vender minha empresa. O que tu mais vê é oportunidade para quem vender. Eu quero preparar minha empresa para o IPO. Tu começa a aprender tudo que tu vê disso aí. Eu quero comprar outro. Eu tenho esse bar aqui. Não, deixa eu ver outros bares que não estão dando certo, que eu vou comprar, vou trocar de bandeira, vai ser a minha, vou ganhar em escala e pau e pau. Mas para fazer isso, tu vai ter que se endividar, tu vai ter que fazer uma série de coisas. Mas se der errado, pois é, tu tem que ter certeza, tu tem que se dedicar para poder fazer dar certo. Mas tu tem que ter essa mentalidade, porque tu começa a ver a oportunidade. Então, a partir disso, a Inglaterra, então,
começou a investir nos Estados Unidos e outros países. Esses investidores que acumularam riqueza, qual é o primeiro lugar que eles investiam? Nos reinos, porque eram mais seguros. Então, imagine a Europa, que não tinha estradas, não tinha rua, o que aconteceu? Esses grandes investidores investiam nos países, que seria o menor risco possível. Porque para um país quebrar, se ele quebrar, ele pega e emitir dinheiro, me paga, um jeito vai dar. Com o passar do tempo, o que aconteceu? A Alemanha começou, empresta dinheiro para fazer isso, chegou ao ponto que a Alemanha, só um pouquinho, eu não preciso mais tanto, eu pago menos juros, e começou a diminuir, até que o juro ficou negativo. Agora, o juros ficou negativo. Ficou negativo no Japão, na Alemanha, agora mudou por causa da crise, né? E já explico para vocês. Dentro disso, juro negativo, quer me emprestar? Beleza. Tipo, os bondes europeus estavam pagando tipo 0,5 ao ano, contrato de 20, 30 anos. Tá bom. E agora imagina, tu tem 2 bilhões, tu não tem onde botar esse dinheiro. Daí 2 bilhões, tu botava aquilo lá. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uns 500 milhões aí, vamos procurar umas empresas para investir para ver se ganha mais. Daí, o que aconteceu? Começou todo esse negócio das startups. Daí o que aconteceu? Ali em 98, o que aconteceu? Começou a internet, que era uma forma de escalar as vendas e gerar resultado. Tu ganhar de forma exponencial. E quando isso aconteceu, muita gente ganhou dinheiro. E esse pessoal que estava sentado no dinheiro, meu gestor de fundo, bota dinheiro nessas startups. Daí o que aconteceu? Deu um boom. Injeção de grana. Injeção de grana. Só que tipo assim, não botaram toda a grana. Botaram 5%, 10%. O Brasil hoje tem uma dívida em torno de 7 trilhões de reais. É renda fixa. Então, se tem 7 trilhões, sabe quanto tem fundos de investimento hoje aplicados no Brasil? 7 trilhões e 500 milhões. 7,200, 7,500. Tem fundo de investimento. Procurando oportunidades. Desses fundos, vamos lá, 10% estão procurando empresas que são pequenas. 10% de 7 trilhões, 700 bilhões. Tá, vamos ser mais... Só 1% está procurando investir em startups e tal. Só 70, então. 70 bilhões. É que a gente não tem uma noção de proporção, porque a gente não estuda a história do dinheiro. Uma vez que tu estuda, o que eu faço? Se eu entrar agora, eu sei os fundos de investimentos todo do Brasil. E qualquer país, o mercado é regulado, eu consigo ver os fundos de investimento. Qualquer empresa, hoje tem uma equipe na Dutra que só fica olhando os fundos de investimento para saber o que está comprando, o que comprou. E o que tu faz no Mindset? Primeira coisa, essa mentalidade. Tenho certeza, depois dessa conversa, eu vou pensar, vou fazer um negócio para vender. Não, minha mentalidade está assim desde a palestra da CI que tu fez lá, e desde lá eu tá borbulhando. O Fábio tá tentando me convencer. Tô sendo convencido hoje aqui. E daí, o que acontece? Primeira coisa, tu acreditar. Beleza, agora o que a gente vai fazer? Agora vamos aumentar... Tu acredita, beleza, vamos aumentar as probabilidades desse negócio aí. Então, se eu sei onde está o dinheiro, eu sei quem é o fundo de investimento, e eu sei o fundo de investimento, que tipo de empresa ele compra. Por saber o tipo de empresa que ele compra, eu sei se ele já comprou, por exemplo, uma empresa de comunicação. Ele já comprou uma empresa. E ele já comprou... 10 fundos compraram empresa de comunicação pequena. Startups... como a empresa de vocês. Desses 10 fundos, 5 já venderam. E desses 5 já venderam, essa empresa ganharam dinheiro, 3 já compraram outra. E 2 que já compraram e venderam, ganharam dinheiro, não estão com essa empresa no portfólio. Não tem uma empresa como essa. Tem vários tipos, não tem uma igual a essa, que ele já comprou, já vendeu, já ganhou dinheiro. E dessas 2 aqui, que já venderam, uma está com dinheiro no caixa. E esse fundo de investimento, ele cobra uma taxa de administração para procurar negócio. E se ele tem o dinheiro no caixa, e os investidores estão cobrando que ele faça bons negócios, porque ele está pagando uma taxa de administração. E eu chego com uma empresa que ele já conhece, com a contabilidade do jeito que ele gosta, com o plano de negócio do jeito que ele gosta, com os múltiplos, sabendo quanto ele paga, com o preço que ele quer pagar, o que tu acha que vai acontecer? Eu vou vender ela. Eu vou vender ela. Sim. Só que antes de chegar nisso, eu já sei o que ele quer, por isso que a gente prepara a empresa. Sim, e o que é o Mindset? É preparar a empresa para entrar nesse mercado.
E como que tu prepara essa empresa? Primeira coisa, tu olha o passado dela, faz uma due diligence, vê todas as merdas. Não tem empresa que chegou em algum tamanho que não fez. Tu já fez alguma merda na tua empresa, tu já contratou alguém errado, tu já fez alguma emissão de nota errada, alguma coisa tu fez. O que eu mais escuto... De pequenas cagadinhas a gigantescas. As gigantescas. Tem coisas que não tem como resolver. Sim. E a maioria tem. Então, olha o passado. Por quê? Eu vou ter que ter atitudes que geram caixa e atitudes que tiram caixa. Então, eu vou olhar o negócio. Atitudes que geram caixa. Eu eliminar linhas de produto que não dão resultado já gera caixa. Porque eu tiro despesa, tiro aquele produto, foco no resultado. Perfeito. Eu acessar um novo mercado, ter outras estratégias de aproximação, trocar equipes de venda, uma série de coisas. Só que uma parte dessa receita eu vou ter que resolver os pepinos do passado. Não paguei o imposto. Então um pedaço disso aqui vai ser. Então, o que tu vai fazer? Tu vai fazer uma estratégia de aumentar o faturamento. Com esse aumento de faturamento, um pedaço tu vai reinvestir e outro pedaço tu vai arrumar as cagadas. Com isso, tu vai ter, como tu viu, o que tu vai fazer para resolver e o que tu vai fazer para faturar mais, tu não tem um plano orçamentário. Com esse orçamento, tu vai saber quanto vai dar de receita, custo, despesa. Tu vai fazer um plano tributário para pagar o menor imposto possível. E com isso tu vai ter um resultado. Esse resultado, tu vai conseguir projetar para 5 anos. E projetando esse resultado para 5 anos, tu vai ter uma valuation. Tendo uma valuation, tu sabe quanto que vale hoje a tua empresa e o que tu tem que fazer para ela chegar. A partir do momento que tu sabe aonde tu quer chegar, tu vai ter um plano de ação. O que eu tenho que fazer nos próximos 5 anos para preparar? E o Mindset IPO faz isso de 2 a 5 anos, prepara uma empresa. A empresa que foi lá na CI demorou 3 anos. E o negócio, nós trouxemos o maior fundo alemão. E agora pergunta esse fundo alemão, como que a gente sabia do fundo? Porque eu sabia que tipo de empresa ele comprava, eu sabia quanto que ele pagava, eu sabia... Eles chegaram Estudou aqui... todo o fundo e preparou a empresa. Não só um, né? Sim, mas qual é o fundo olhou isso aqui, a contabilidade é do jeito que a gente quer. É só virar a chave e migrar. Quantas empresas... Olha que coincidência, fechou todos aqui. E o fundo alemão, ele falou claramente, mandou um e-mail agradecendo, disse que foi fechado porque é a Dutra. E tudo isso a gente fala para eles, nós preparamos para vocês. Deixa claro. Deixa claro. E o fundo botou que não fosse a gente, não teria feito negócio, porque nós preparamos a empresa do jeito que eles queriam. Porque normalmente um fundo compra e gasta uma energia gigantesca para fazer essa união. E, cara, compraram, seguiu o baile como se nada tivesse acontecido, porque a empresa já estava preparada para isso. E quando a empresa está preparada, tu traz um fundo, o que significa? Eu não digo que para crescer tu tem que ter caixa. Essa empresa que o fundo comprou uma parte dela. Eu tenho caixa ilimitado. Eu posso crescer quanto eu quiser. Sim. Com caixa ilimitado, eu não compro o melhor do meu fornecedor. Sim. Com caixa ilimitado, tem tudo eu não consigo ponta, né? financiar meu consumidor. Então, se eu compro mais barato, eu aumento margem. Se eu parcelo para o meu cliente, muitas empresas não tem problema de parcelar para cobrar juros, mas ele precisa pagar parcela, eu vendo mais. Então, eu vendendo mais e tendo mais margem, o que acontece com o valor da minha empresa? Já aumentou. Então, na própria venda do fundo, vamos supor, que eu vendi 40% e fiquei com 60%. Ou melhor, que eu vendi 60% e fiquei com 40%. No momento que eu fechei a venda, meus 40 já vale mais que o que eu... No momento, por quê? O fluxo de caixa não é a projeção futura trazida a valor presente. Então, se eu tenho caixa, aquele meu plano já mudou todo, eu já tenho dinheiro, eu vou faturar muito mais, porque eu vou ter melhor preço, eu vou ter maior prazo. Sim, mudou todo o jogo já. E isso é o Mindset IPO. Olha só. Se tem algum empresário nos olhando aqui e não tirou nenhuma dica, daí... pausa, sai daqui porque tu não entendeu nada. Se inscreve no canal, depois... Mas eu quero pedir pro Vini pelo menos assim, umas 3 dicas para os empresários que estão começando agora e tem uma empresa. E até ia comentar agora que a gente está... Hoje, coincidentemente, a gente tem um amigaço nosso que abriu uma empresa de acessórios masculinos. A gente está usando, mostra aqui. Olha só. E a gente achou do caralho. Ele falou assim, cara, me dá esse negócio aqui que a gente vai usar no nosso podcast e eu vou apertar pro Vini 3 dicas para tu crescer. E ele
acessórios masculinos, tá trabalhando principalmente com pulseiras, uma mais legal que a outra. Mas e aí, como é que faz para crescer? Onde é que tá o core? Não sabe de nada do modelo de negócio dele, não sabe de nada. Primeira coisa que eu ia perguntar para ele, quantas pulseiras, quantos acessórios tu quer vender por mês? A primeira forma de ter sucesso é tu dividir teu problema. É igual a brincadeira lá do Jack, né? Vamos em partes. Vamos por partes. Então, tu tem isso aqui, tu tem 30 dias. Quantos tu quer vender? Tu tem tua meta diária. Porque um dos grandes erros dos empresários é esperar um mês para ver o que vai fazer. Então, tu tem o que de mais precioso que nós temos no mundo, que é o tempo, tu acaba desperdiçando. E tu só dá o valor pro tempo depois que tu perdeu. Então, o melhor momento de tu ter um mindset IPO foi há 5 anos atrás. E o segundo melhor momento é agora. E a primeira coisa que tu tem que fazer é ter uma meta. Quanto que eu quero vender daqui a 5 anos? Beleza. Daqui a 5 anos. E daqui a 4, daqui a 3, daqui a 2, daqui a 1 ano. E o que eu quero vender até chegar hoje. Hoje eu quero vender quantos? Depois, que atitudes eu vou ter durante o dia de hoje para vender? Aonde eu vou acessar? Então, ele está começando agora uma empresa pequena. Beleza, já tem o Instagram, o Facebook e tal. Então, qual é que é a plataforma de afiliado que ele tem? Para ter afiliados para divulgar o produto dele. O que é um afiliado? Vamos lá, uma pulseira, não sei quanto que custa uma pulseira dele lá. Uns R$80. R$80. Se ele fosse vender para uma loja, ele ia vender 40 para uma loja. Então, ele tem que ter o multicanal. Por quê? Quando ele é bom para venda direta para o consumidor final, ele vai conseguir ter uma venda, uma margem maior. Muito maior. Mas quando ele tiver volume de venda nas lojas, ele vai comprar melhor. E o que custava 40 para ele vai custar 30. Então ele tem que ter volume. O volume causa alguns efeitos. Dentre eles, quando tem esse volume, tu aperfeiçoa o produto de forma mais rápida. Tu cria uma sequência, acelera o design, acelera tudo na tua empresa. Então tu vai dizer assim, eu ganho pouco no comércio. Sim, mas tu precisa dele. E o comércio vai fazer com que teu produto seja visto pelo consumidor e ele vai ter a referência do comércio e no digital. Opa, ele vai ver as duas coisas. Então, ele fazendo isso, ele vai ter que ter a meta de produção. Então, ele começou no digital, ganhou um dinheiro, pode ter certeza, ele vai ter que ir para a loja. Mas eu ganho menos, mas tu vai ter que ter. Como que ele faz para escalar na primeira etapa? Ele ter quase um lojista, só que de uma forma diferente. Vai uma plataforma, como por exemplo a Bripe. Ele vai botar o produto dele na Bripe e vai botar que o afiliado vai ganhar R$20 por produto. Ele fatura para o cliente direto a 80, só que o afiliado que vai fazer o marketing, ele vai gastar o tráfego pago e tal, e vai dar 20 para ele de comissão. Ou seja, tu tem o teu site, tu tem um afiliado, tu tem a loja. Então, multicanal é a primeira coisa que tem que ter. Segunda coisa. Que uma das coisas que a gente costuma falar é que é abrir várias frentes. Né? Várias frentes. A gente fala, tu não pode depender de uma frente só, de uma porta só. Abra várias portas. A primeira coisa que eu pergunto para ele já botou no Mercado Livre, botou no Amazon, botou em todos os lugares, primeira coisa. Daí ele vai dizer, não, eu estou vendendo. Já tem um carrinho de compra dentro do Instagram, já tem os produtos deles, tem a identidade dele ali fabricando dentro dos vídeos no YouTube. Eu quero me identificar com ele. Ele está fazendo as coisas? Ah, mas eu estou produzindo. Até que hora? Ah, até às 9. Então tu vai ter que dormir à meia-noite. É assim que funciona. Enquanto se ele não tem grana para contratar gente, ele vai ter que se dedicar. E ele só se dedica se ele acreditar no negócio dele. Então fazer isso. Ah, então um amigo de vocês não quer. Por quê? Ah, o que os outros vão dizer. Então tu tá... Ah, mas ele vai vir aqui e tal. Cara, é uma opção. Eu abri mão lá atrás para poder ter a Dutra hoje. O pessoal olha hoje, mas não vê o que eu passei lá atrás. Sim, é normal. As pessoas não enxergam toda a trajetória, né? Toda a trajetória. Olham agora. Então, primeira coisa que eu digo para ele, se ele acredita, ele tem que pagar o preço. Não sei se ele vai na academia, mas se ele vai na academia, se ele faz isso, então, se ele faz para o corpo dele, por que ele não faz para a empresa dele? Segunda coisa, sozinho a gente não é nada nesse mundo. Peça ajuda. Eu pedi ajuda para todo mundo. Porque muitas vezes as pessoas não querem pedir ajuda. Cara, me ajuda a vender. O que eu posso vender? Vamos dar um exemplo. Quem que é o consumidor dele? Ah, são homens. Beleza. Esses homens que estão lá, onde eles compram? Que outras coisas ele compra? Compra sapato e tal. Então, beleza, cara. Todas as lojas que vendem sapato vai pedir. Quem é representante de loja de sapato?
que tu tem que procurar todos esses representantes, quando ele vender o sapato, vender tua loja junto. Fazer isso. Segundo, co-branding. Quais são as lojas da reunião? Tem uma pulseira que pode fazer daqui, de restaurante, beleza, bota co-branding, bota aqui no balcão, bota aqui, tem as pulseiras aqui que pode fazer. Isso é ser criativo, é tu sair fora da caixa. Por quê? Quem usa um acessório? É para ficar mais bonito ou para demonstrar um status. Ou demonstrar uma tribo. Então, como tu demonstra isso? Então, tem que criar as tribos. Então, posicionamento. E, por último, é tu ter um bom fornecedor, que seja teu parceiro. Então, se tu não tiver bons fornecedores, de novo, custo de aquisição de fornecedor. Ninguém... Pode procurar, ninguém fala isso. Fala sobre isso. Quanto custa tu ter um bom fornecedor? Muitas vezes esse fornecedor pode te cobrar um pouco mais caro, mas talvez ele te financie. Talvez esse fornecedor... Cara, tu produz para mim e eu vou vender isso aí. Fornecedor... E tu vai ganhar menos, mas tu vai começar a ganhar escala. E essa escala vai fazer teu negócio chegar no outro patamar. Então, resumo. Eu achei sensacional. Bom, para mim, esse negócio do... Vamos resumir só. 3 pontos. Multicanal, tu colocou aqui, né? De ser multicanal, de abrir várias frentes. O segundo ponto foi... A questão de pedir ajuda. De pedir ajuda, de ir atrás e achar quem vai pegar junto e, cara, colocar em várias pessoas para nos ajudar ali, não ter vergonha, não ter medo disso. Chega empresário que vai para entrevista, né? Hoje nós, por exemplo, o Mindset IPO, nós temos uma fila de espera de 2 anos para estar lá dentro da Dutra, para entrar. Nós temos um produto de mentoria, que esse produto de mentoria, a fila é menor, mas é bem rigoroso para quem entra, porque se vai entrar nessa... O cara tem que ter a mentalidade. A empresária tem que querer muito. E por isso dá certo, porque a gente escolhe o cliente. Então, a mentoria, que é online. E nós temos o curso, a gente tem a plataforma Dutra for Education, que a gente vai liberar o curso para o empresário do Mindset, que é um curso com etapas, e para os profissionais, que daí vai ter uma certificação. Então, a gente vai liberar para o advogado, para o contador e tal. Quando vender o seu... Cara, tu vai vender tua consultoria, vende com Mindset. Tu vai ser certificado e tu vai ter uma trilha dentro da área do conhecimento. Do marketing, tu vai ter uma trilha na área do conhecimento para quando tu for aplicando, tu vendeu o teu pensando, eu vou fazer tua empresa valer mais. O advogado não vai mais ser uma despesa jurídica. Não, eu vou fazer tua empresa valer mais. E nós provamos que ele, usando o Mindset, faz a empresa valer mais. Perfeito. Logo, tudo que ele está desembolsando não é mais despesa. Não é despesa com mar, é investimento. E nós provamos porque faz a empresa realmente valer. Daí, imagina que tu é um profissional do marketing, está com Mindset, tu é um profissional do direito, que é Mindset, da contabilidade, Mindset, vai chegar um ponto que a empresa vai chegar no tamanho. Daí a Dutra entra junto nessa jornada e vocês vão conduzir as áreas do conhecimento com o apoio da Dutra. Basicamente é isso. Então, esse curso a gente não liberou ainda. Temos ele, só que a gente tem alguns projetos antes que a gente vai liberar provavelmente ali no final do ano. E a mentoria, essa trilha a gente tem algumas, mas algumas vagas que a gente tem, mas são poucas vagas que a gente tem. Fantástico. A gente acaba liberando mais para esses mentores que a gente apoia. Então, os grandes mentores do Brasil, a gente acaba liberando mais para quem já passou por eles, porque já estão com uma mentalidade de prosperidade muito mais avançada do que aquele que nunca falou. Porque nós fizemos um teste. Pegou um empreendedor que, vamos ver aqui, quer entrar no Mindset e tal. Primeira reunião, legal, vamos fazer. Segunda reunião, é difícil. Terceira reunião, botou a gerente. Tá, só um pouquinho. Porque dá trabalho. Sim. É trabalho. Óbvio. Dá. No outro mês a gente rescindiu o contrato. Não queremos. Mas vocês rescindiram? Sim, a gente não quer, que a gente quer sucesso. Tu não é a média das pessoas que tu vive? Tu que está num programa que todos que estão no programa têm sucesso, ou tem que ter um programa que meia dúzia tem sucesso? Então, por isso que a gente é seletivo nos clientes. Perfeito. E todo mundo tem que ser seletivo nos clientes. Isso é uma frase para mim, assim, que é difícil, sabe? A gente que já passou, né, pelo início, a gente sabe como é difícil. No início a gente aceita tudo, né? É porque precisa pagar as contas, né? Porque precisa pagar as contas. Mas só depois de um tempo que a gente consegue, às vezes, dar essa respirada, que tu começa a ser mais seletivo nos clientes, começa a fechar um pouco mais essa o perfil, quem vai... É muito difícil isso. A gente entende, né? Todos os empresários aí, que é difícil. Mas como isso faz diferença, né? Quando tu consegue chegar num ponto... Mas tem uma fórmula bem fácil de fazer isso. Primeira coisa, tu tem que sobreviver. Só que daí tu tem que melhorar. Quando o teu corpo não pega assim para melhorar, tá com os exames tudo errado. Basicamente,
come um monte de coisa que não é legal, não é gostosa, mas faz bem para a saúde, não come mais gordura, não bebe e tal. Mas tu vai melhorar. Faz exercício e vai tomar um remedinho. Agora imagina o seguinte, numa empresa, pessoal, do dia para a noite, em vez de tomar um remédio não toma um remédio de 8 horas e tal. Sim. Agora imagina a empresa que está com problema com um monte de cliente ruim. Ah, corta tudo. É a mesma coisa que tomar cartela de remédio inteiro de uma vez só. Vai morrer. Já era. Então, tu tem que entender que tu quer e vai melhorar. Mas tem que ser um dia depois do outro. Eu falo que a empresa tem que melhorar 1% por dia. 1% por dia. Daí eu falo o seguinte, mas é tão pouco. Se tu melhorar 1% por dia, são 365% do ano. Fala o seguinte, aumenta a venda 1% por dia. Nossa. 365 dias. Mas os dias são úteis, 252%. Tá bom, então. Tá. Então, assim, o que é importante é tu querer de uma forma real. E querer de uma forma real significa tu estar disposto a pagar o preço para isso acontecer. E pagar o preço significa se doar, trabalhar. Porque quando tu realmente entender o teu propósito, onde tua empresa vai chegar, o que tu quer, aquilo que era sacrifício vira prazer. E nesse dia em diante, tu deixa de trabalhar. Porque quando tu está cumprindo o teu propósito, tu não tem mais trabalho. Tu tem diversão. O que tu faz é puro prazer. Fantástico. E é algo que realmente é o que todos devem buscar. Porque quando tu pensa no teu propósito, tu não fica olhando mais para o bolso. Quando tu olha para o bolso, é igual o Papai Noel. Não pode olhar, senão não vai vir o presente. Tem que olhar para frente. Quando tu olhar para frente no teu propósito, teus bolsos enchem de dinheiro. É consequência. Eu quero te fazer uma pergunta sobre o empresário, mas antes de fazer empresário, a galera já deve estar curiosa. Vamos deixar aqui embaixo? O link? O linkzinho. Tá aqui na descrição. Se tá no Spotify, não tem link no Spotify, mas se tiver no YouTube, tá aqui embaixo na descrição o linkzinho da Broda. Vai lá dar uma olhadinha nos acessórios deles que são do caralho. Eu quero te perguntar sobre os empresários, porque, a gente como empresário, a gente fica se perguntando assim, cara, quando é que a gente vai conseguir soltar o nosso filho? Nossa empresa. Estamos há anos aí já batalhando e tal, e aí do nada vai vir a Dutra e vai nos mostrar que a gente tem que vender, e a gente vai vender, e vai entrar no Mindset IPO e vender uma empresa. Então, tu tem que preparar a empresa, mas tem um empresário, tem alguém atrás que tu tem que conseguir mostrar para ele que faz sentido pensar sobre isso. Vamos pensar o seguinte, tá? Para te crescer na empresa, tu tem que gerar resultado. Vamos pensar o seguinte, hoje, a maioria das empresas como a de vocês vendem uma consultoria. Essa consultoria vai pegar uma mensalidade por mês. Tá? Primeira coisa, tu tem que vender resultado. Então, primeira coisa que é o que o mercado quer. Olha, nós somos uma empresa que trabalha por resultados. O que é isso? Eu vou estruturar a tua empresa e vou fazer ela valer mais e vender mais. E eu quero uma parte dessa receita. Tu já começou a mudar o teu jogo. Para fazer isso, tu tem que ter mais clientes que justifiquem vocês contratar pessoas. Para ter mais clientes, vocês têm que fazer com que vocês sejam mais conhecidos. Um podcast como esse é muito bom. Mas, para ter mais clientes, vocês têm que converter mais vendas. Vamos pensar o seguinte, quantas visitas de clientes vocês fizeram no último mês? Pensaram? Sim. Agora pensaram, quantas vocês converteram? Vou dar, supostamente, converteram 2 clientes e visitaram 10. Tá. Quantos clientes eu preciso para começar a montar uma equipe? Eu preciso de 10 clientes novos. Então, quer dizer que eu vou ter que visitar 5 vezes mais. Para ter 5 vezes mais leads, o que eu vou ter que fazer? Talvez eu não possa mais ir em lead qualificado, eu vou ter que dar cara a tapa. Significa que eu vou ter que trabalhar até mais tarde. Só que a partir do momento que eu te dou uma estratégia de propósito, tu sabe o que fazer. E tu sabe medir. Medindo, tu consegue ter essa energia, porque tu vai levar muito não na cara. E esse não é o que tira o sucesso das pessoas. É como administrar esse não que faz tu ter sucesso. Tu sabe que tu vai levar, para te fechar 10 clientes, tu vai levar 40 nãos. E é foda tu levar um não. Mas quando tu tem esse mindset, tu sabe que tu vai levar 40 não. Só que tu não levou só 40 não. Tu levou 40 possíveis futuros clientes.
porque tu não está levando ele como não agora. Só que essas visitas que tu fez, eles te geram uma conexão. E a melhor forma de tu ter essa conexão é tu visitando sem uma venda. Como que é visitar sem fazer uma venda? Vamos pensar o seguinte, tu não tem um produto, não tem pacotes, beleza. Pessoal, eu quero te visitar. E essa visita, isso serve para todo mundo que é de serviços. Meus produtos são esses, eu cobro tanto dessa forma, dou esse resultado, trabalhamos assim, assim, assado, temos esse método, esse procedimento. Quando tu ficar confortável, tu quiser, nós te apoiamos e tal. Então, para te saber, quando tu quiser trocar teu fornecedor, tu sabe que eu estou aqui à tua disposição. Por quê? Quando tu vai visitar para vender, a primeira coisa, tu se fecha. Então, primeira coisa, eu não estou aqui para vender, eu estou para demonstrar o que eu tenho de bom e o que eu gero de valor. Para quando tu precisar e tu acreditar, tu saber que tem uma segunda opinião. Tu vai no médico, tu tem um problema, tu não tenta ir em outro médico? Pois é, eu quero ser a sua segunda opinião, não precisa ser o primeiro hoje. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que tu me conhecer, tu vai querer que eu seja o primeiro. E a única forma de tu ter essa convicção, tu saber isso aí, é tu ser de verdade, querer ser o primeiro. Porque se tu querer somente o dinheiro, não vai rolar. Tu tem que querer fazer melhor, tu tem que querer ser foda, tu tem que querer fazer aquela empresa ser o melhor possível. E tu querendo o melhor, tu vai fazer um monte de coisa errada igual. Mas a cada coisa errada tu vai se superar, porque o teu propósito é fazer o melhor. E as pessoas sentem isso. As pessoas sentem. Então, quando vocês quiserem realmente evoluir, vocês vão ter que ter essa técnica. Com isso, vocês vão faturar mais. Faturando, vão ter pessoas. Tendo pessoas, vocês vão criar processos. Sempre falam que nas empresas, as empresas são feitas de quê? De pessoas. Não são feitas de pessoas. Ah, não. Vamos fazer uma regra? As pessoas, se tu pensar só nas pessoas, as pessoas vão embora. E qual é a empresa? O que é a empresa? Uma empresa é feita de processos. Esses processos vão definir condutas. E as pessoas continuamente vão melhorar esse processo. Por quê? Tu tem um processo definido, por exemplo, analisar o mercado, ver preço concorrente, publicações, ver como que é dos outros e tal, produzir a publicação, entregar, passar para o cliente, feedback de entrega e tal. Tu criou um processo no teu trabalho. A partir de ter um processo, tu consegue replicar ele com teus funcionários e manter uma qualidade mínima de pelo menos 80%. Com 80% de qualidade, tu atinge 99% dos resultados. E tu, como sócio, vocês como sócios, vão atender só 1% da exceção. E tu vai estar olhando como melhorar o processo. Então, uma empresa são feitas de processos. Pessoas potencializam aquele processo. E pessoas extraordinárias criam processos melhores ainda. Novos processos melhores ainda. Sensacional. Então, pensa o seguinte, tu tem uma empresa e não está tu lá dentro. E foi todo mundo embora, chegou pessoas novas. O que é aquilo lá? É uma empresa? Agora pensa que é uma empresa, todo mundo foi embora. E todo mundo que entrou tem sua vaga e tem um processo que tem que fazer. Nós tivemos na Dutra um caso, na contabilidade, de um funcionário que morreu. Folha de pagamento. Várias empresas que conferem folha. Cada folha tem uma particularidade. Tarefas, selecionar todas, transferir tarefas. Foi isso que aconteceu dentro da Dutra. Porque nós somos baseados em processo. Nós temos lá uma plataforma que é o Bitrix. Todo mundo tem suas tarefas. Para fazer tem manual de tudo. Tudo não, porque sempre está criando novos, mas de muita coisa. Vou dizer um exemplo. Abrir uma empresa. Tem várias tarefas para abrir a empresa. Hoje, qualquer um que chegar lá sabe abrir a empresa. Consegue fazer. Porque nós temos um processo. E é difícil estabelecer. Se não virou nenhuma chave agora, de novo desiste, dá um pause, sai do vídeo, porque fantástico. Não, fantástico. Mas esse lance dos processos também é uma coisa que a gente pega bastante, assim, né? O quanto é importante isso e as empresas não têm isso. O que a maioria das empresas quer? Eu quero uma cultura forte e tal. Fio, sem processo não vai rolar. A cultura que tu quer, não vai ter cultura, mas não é o que tu quer. Qual é a primeira coisa para te ter a cultura? É regra. O que é uma regra? É um processo de como fazer aquilo.
Repete aquele processo de forma reiterada. Vira um hábito. Repete o hábito, vira cultura. Quando vira cultura, cara, é um organismo vivo. Vou dizer, o método Dutra nada mais é do que criar regras e processos para determinar a conduta das pessoas. Como nós temos lá? Nós temos uma governança, tem um comitê do método. Esse comitê é como legislador, ele vai criando as novas regras que passa, cada Dutra tem um sócio, dessas Dutras, esses sócios têm um conselho, as regras e o comitê são só de funcionários. Eles propõem as regras, os sócios, que são empresas diversas, cada um independente entre si, cada empresa tem o seu financeiro, cada empresa tem sua decisão, autonomia, só que o método que todo mundo tem que trilhar é um só. E ali aprova um método onde todas aderem àquele método. Então eu tenho regras que geram esse processo, que geram o hábito, que gera a cultura. E é isso que a gente implanta nas empresas. Esse método Dutra a gente implanta dentro das empresas. Então a primeira coisa que a gente vê é qual é o teu processo administrativo, financeiro, de vendas, de compra. Como que é o teu processo de venda? Eu tiro o pedido. Tá, o que eu preciso fazer? Então vai mudar agora. Quais os clientes que não compram há 1 ano, há 30 dias? Vou dar um exemplo. Aqui nesse restaurante. Quantos clientes já tiveram aqui desde a abertura? Teve 1.000 clientes. Perfeito. Quantos desses 1.000 clientes já voltaram aqui? Voltaram 200. Beleza. Então tem 800 que não voltaram. Beleza, o que eu vou fazer para esses clientes? Eu estou criando um processo. Cara, tu veio aqui e tu não voltou. Mas assim, eu tô com saudade de ti. Quer pegar um chopp? Compra um que eu te dou outro na brodagem. Cara, tu vai converter 400 novos. Só que mais que isso, tu vai criar fidelidade. Isso é ser estratégico dentro, criar um processo. Agora que tu faz isso, todo mês tu cria um processo de criar uma campanha para buscar um propósito, buscar aqueles clientes que não voltaram. Vai chegar o ponto, cara, eu te dou 2 chopp, mas vem cá. Se tu vier com o amigo teu aqui, eu te dou, e daí tu começa a se comunicar. E aliás, Fábio, a gente acho que não falou onde é que nós estamos hoje, né? Eu falei, foi a primeira coisa que eu falei. Aqui, ó. Não, tu falou no teu stories. Foi no meu story que eu falei. Porque a gente, cara, saiu emendando o assunto, assim, foi. Sempre que a gente começa o nosso podcast, a gente faz um brinde. Há sempre 2 elementos que a gente não vive sem nesse podcast. Só que nossos copos estão vazios. Tobias. Nós temos um problema que a gente vai ter que resolver antes de fazer nosso brinde. Não, mas eu queria fazer o seguinte. Tu falou que é descontraído e tal. Tobias, eu queria que tu viesse aqui do meu lado. Ei, agora vai vir. Eu quero que tu venha aqui do meu lado. Tu tem o Tobias vai... 12 segundos para tu encher essa jarra. Enquanto ele enche lá. Pessoal, quem não tem um propósito, e a vida não é um único propósito. Eu não dei um propósito simples de um processo aqui. Sim. Eu quero fazer com que os clientes que não voltaram voltem. Eu tenho um propósito. Então eu dei... É um processo aberto. O que é isso? Todo mês eu tenho que parar, sentar para ver que estratégia eu vou fazer para comunicar com essas pessoas para voltar. Eu posso ter um processo fechado, um propósito fechado. Eu quero que todos os clientes saiam com um sorriso. Eu quero que meus pratos sejam entregues de forma instagramável, porque eu quero mais. Então, o que eu posso fazer para aqueles pratos? Eu tenho um hambúrguer, eu vou derreter o queijo na frente do cliente. Uhum. Mas se tu não cria esse propósito, ninguém vai fazer. Não vai fazer. Só que daí vai dizer assim, e as pessoas? Tobias, não sei onde tu fica na câmera, eu quero te perguntar um negócio. O que fica na câmera? Eu quero que tu fique na câmera. Eu quero que tu fique na câmera. Aqui aí te pega. De tudo que tu escutou aqui, o que mais te impactou? O Tobias, para quem não sabe, tá, é o proprietário da Sarras Beer, que eu recomendo aqui em Novo Hamburgo. Já está falando para os advogados tudo vir para cá, já não falei para você, eu sou tesoureiro da OAB aqui da... Não. Mas um detalhe. Tem contato. Eu sou tesoureiro da subseção aqui de Novo Hamburgo. E de tudo que tu escutou, o que mais te impactou? Tudo que eu escutei é que tem... Para a gente que está começando alguma coisa nova agora, tem muita coisa assim que a gente não faz, né? Que a gente não percebe.
Então, na verdade, assim, esse pensamento de gestão, esse pensamento estratégico é algo que, no geral, assim, me chama a atenção. Obrigado. O cara da técnica não sabe que tem que ir no microfone. Não, acho que, de forma geral, é esse pensamento estratégico mesmo, assim. Não é só abrir no lugar central e achar que as pessoas vêm, tem todo um processo por trás, tem toda uma gestão, né? Eu acho que é isso, assim, isso... E a primeira coisa que tu já fez certa é reconhecer estar disposto a abrir. Muitas pessoas não estão dispostas. Eu estou fazendo melhor, estou fazendo... Cara, a gente tem que aprender todo dia. Todo dia tu tem que pensar assim, o que eu não sei? Porque nós, como humanos, o que a gente pensa? Aquilo que tu é bom, tu faz mais aquilo que tu é bom. Claro. E aquilo que é ruim, tu não quer olhar. Tu não quer nem olhar. E não quer nem reconhecer. Então, a primeira coisa é reconhecer. Que esse reconhecimento vai te dar um gatilho de querer ser melhor naquilo. E daí isso vai fazer com que tu consiga fazer. Então, cara, show. Fantástico. Nós vamos fazer o brinde, então, para Sarras. Fora. Fábio. Tu vai encher o nosso copo. Só se ele encher o copo Fábio. aqui. E assim, pessoal, eu quero que vocês olhem. Não, tem que botar na câmera, ver se vai derramar ou não. Não, tem... Que sacanagem. Me falaram eu vou que era... pro cantinho aqui pra não fazer cagada na frente da câmera. Na frente da câmera ali, ó. Ângulo de vai 45. Vai virar. Meu Deus, um monstro. Caiu uma gotinha, pra não dizer que não caiu nada. Com quem tu aprendeu a encher o copo, Fábio? Pior que esse não foi com o Tobias, né? Com os irmãos da Greenhead. Foi com os irmãos da Greenhead, Nossa, outra cervejaria parceira. Quem conhece um pouquinho da minha história, para pagar a faculdade eu trabalhei de garçom. Olha só. Já muito... Um brinde? Um brinde. Um brinde a todo esse bate-papo aqui, um brinde a Sensacional. E o incentivo ao empreendedorismo, né? Incentivo. Que todo empreendedor saia motivado e saiba que é possível. Fantástico. Muito bom. Cara, a gente podia passar a noite inteira aqui conversando, né? O tempo voa, é uma loucura. A gente fica aqui batendo um papo quando a gente vê, caramba, já estamos há tanto tempo aqui conversando, porque o assunto é bom, isso vai fluindo e vai trazendo, acho que, muito conhecimento para a galera que está nos assistindo aí, e acho que a gente trouxe muitos insights poderosos, assim, sabe? Fantástico. São coisas que, às vezes, as pessoas que estão... Tem muitos empreendedores que nos seguem, empresários e tal, e pega nos pontos, assim, às vezes é uma coisinha ali no meio que, cara... Às vezes o cara já sabe até, né? Já ouviu falar, mas não está fazendo. Essa coisa toda que a gente fala de processos, a coisa da parte do mindset IPO, acho que eu vou olhar esse podcast aqui várias vezes depois para tirar ensinamentos. A gente anotou algumas coisas aqui, mas com certeza tem outras tantas que a gente poderia depois rascunhar aqui. E o seguinte, Vinícius, manda para o pessoal, assim, que a galera quer saber um pouco mais sobre assuntos que a gente comentou aqui. Tem hoje indicações que tu daria, assim, de livro, podcast, filme, algo que tu tem hoje consumido? Assim? Eu vou dizer assim, ó, o que eu mais consumo é livro técnico, por incrível que pareça. Tem alguns livros mais específicos que eu leio, né? Mas eu vou dizer que eu gosto muito da base. Como eu falei, eu fiz várias graduações. Vai citar uma de cada graduação, o livro de cada graduação. Eu vou pegar a Yudhishthira da contabilidade, vou pegar o da Modaran, de finanças. Então, tem vários. Assim, o que eu digo para o pessoal? O conhecimento de base é o que te vai dar sustentação. Os livros é muito por momento. Então, tu vai ver Napoleão Hill, tu vai ver vários grandes escritores. Mas eu acho que o que faz tu mudar é a primeira atitude. E a primeira atitude é como tu falou, são gatilhos que tu leva disso aqui. Então, eu recomendo que sigam influenciadores digitais, que quando tu está num ambiente, o ambiente sempre vai ser mais forte que tu. Então, se tu quer mudar, tu tem que entrar nesse ambiente. A primeira forma de entrar nesse ambiente é o ambiente digital. Vou dar um exemplo. Se tu está num ambiente onde todo mundo tem uma cultura de tudo limpo, organizado, tal, tu vai ser uma pessoa organizada. Por quê? O ambiente, ele está constantemente batendo em ti. Pega o seguinte, tu fizer isso aqui. Te dói? Não, né? Não. Fica o dia inteiro batendo. Tu vai estar urrando de dor no final do dia. O ambiente é a mesma coisa. Ele está constantemente batendo. E tu, ser humano, tem gatilhos momentâneos. Então, a primeira regra para te poder fazer mais do que livre é tu estar em ambientes prósperos. Tu está num ambiente que é só de futebol, que fala de mulher, de cerveja e tal. Tu não vai prosperar. Tu só vai estar falando de mulher, de cerveja. Tu está num ambiente de negócios, tu vai estar prosperando, tu vai estar falando de negócio. E eu não estou criticando nenhum nem outro, eu só estou dizendo que tu tem que mensurar o tempo de quanto tu quer de diversão e quanto tu quer de prosperidade. Quem quer prosperidade vai ter que procurar mentorias, mastermind, vai ter que ir em treinamentos, em eventos.
pergunto os empresários que estão aqui, de qualquer segmento, qual é a última feira que tu foi do teu segmento? 99% vai dizer que não foi. Então, tu quer se relacionar com... Não tive tempo de ir. Não tive tempo de ir. Por quê? Tu não tinha processo, tu gastava tempo arrumando as cagadas do que fazendo negócio. Exato. É isso. Hoje, a maioria dos empresários quer fazer um rolo para ter vantagem, só que para sustentar o rolo ele gasta mais tempo e deixa de fazer negócio. Quando tu começa a organizar a tua empresa, onde tu deixa de fazer o rolo, onde tu pode fazer negócio, tu começa a prosperar. Onde, ao invés de contratar certo aquele funcionário, tu contrata um jeito errado para ganhar vantagem, agora tu não pode mais demitir ele, tu tem que ter um ajeito, tu não pode simplesmente tomar uma decisão. Quando tu pega a tua empresa e tu vende frio, tu quer ter uma vantagem não pagar imposto, o que acontece? Tu pega, tu tem que ajeitar, tem que pegar um cheque, tem que fazer, ou seja, tu não pode mandar um boleto e entrar na conta. Ou seja, todo esse tempo faz com que a tua empresa dê ré. Então, trabalho organizado e certo, isso vai fazer tu ter tempo para fazer negócio. E quem tem tempo para fazer negócio, prospera. Quem usa o tempo para arrumar os rolos, ele vai ficar do mesmo tamanho. Então, se alguém quer um grande segredo, organiza a empresa. Lá atrás, eu falei que a Dutra ia fazer tudo certo, tudo correto. Por quê? Eu sabia que nós ia brigar com gente grande. Eu sabia, então, nós emitimos nota de tudo, nós fazemos de tudo certinho. Por quê? Eu não tenho que me preocupar se vai vir alguém ou não. Eu só estou me preocupando em fazer negócio. Põe a tua energia naquilo que é necessário. Eu boto minha energia. E quantas empresas eu peguei que o empresário ficava até meio-dia, 1h da tarde, só arrumando os rolos, indo no banco, pagando as contas lá e tal. Pensando como é que não ia pagar os R$7 no boleto lá, assim, dar uma engamelada lá para conseguir... E daí o que eu pergunto assim, o que tu mais queria? Eu queria outro de mim. Tá, e se eu te conseguir o dobro do teu tempo? É o que eu mais quero. Quanto que vale isso? É uma fortuna. Pois é, então vamos parar de fazer rolo. Daí o cara começa a ter tempo. Esse é o segredo. E isso faz com que tu consiga prosperar, porque a tua empresa pode crescer sem a tua presença. Olha só. Porque o rolo depende do sócio. E a empresa vai ser do tamanho que o sócio consegue segurar nas mãos. E as tuas empresas vão ser uma empresa que cabe só na tua mão e não no mundo. Fantástico. Fantástico, sensacional. Isso já foi o recado final do Vini. É? Claro, mas olha só, eu ia pedir um recado final. Já foi esse aí, tá bom. Esse recado final, pra mim, foi sensacional. Ele emendou... É que a gente sempre pede um recado final. Já foi, tá. E aí tu já trouxe essa inspiração para as pessoas. É verdadeiro. Então, eu achei sensacional. Vinícius, como é que as pessoas te encontram? Onde é que elas podem te encontrar hoje no mundo digital para te seguir, te acompanhar, saber um pouquinho mais de ti? É o Vinícius Dutra Oficial, onde tem a comunicação. Tô meio parado nas lives que a gente está com uma... Mas vai voltar as lives aí. Lá tem um conteúdo, eu tento passar um pouquinho isso no Instagram. Mindset no Instagram. Tá. No Instagram. Tem o YouTube também, tem alguma coisinha, mas muito incipiente. Bota meu nome lá, tem outros podcasts, outras coisas que a gente sempre prestigia. Legal. E ali tu vai conseguir saber um pouquinho mais do Mindset, ou no Método Dutra, também tem o @Método Dutra também, que tem no Instagram. Uhum. E ali são os principais canais que a gente tem, que a gente se comunica com o público aí para trazer um pouquinho de conhecimento, compartilhar aquilo que nós temos. Fantástico. Fantástico, galera. Não deixam de seguir, então, acompanhar o Vinícius. Se aguentou até aqui, cara, no mínimo se inscreve no canal, segue no Spotify, se tá no Spotify, clica aqui embaixo tá o Instagram do Vini, clica ali, já segue agora na hora para ficar por dentro das novidades e segue a gente também, né? Os nossos, nossos podcasts. Os nossos Instagrams estão aqui embaixo também, então segue Fábio Schink e Christian Schink. E tá vindo mais podcast por aí. Vinícius, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Tamo junto. Eu tenho certeza que a audiência adorou ouvir esse bate-papo cabeça, né? E bota a cabeça nisso. Tocou nos pontos ali profundos, mas também tocou numas dores que eu tenho certeza que pegou do outro lado aí em algumas pessoas. Pegou em nós, né? Claro, né, cara? Pegou em nós, pegou no... Todo mundo tá ouvindo a gente. É isso. Valeu, Vini. Muito obrigado. Tamo junto. O pessoal do podcast aí, acompanhe. Eu acho que é muito bacana esse momento do podcast. Quando a gente tem um conhecimento, e eles têm um conhecimento, a melhor forma de tu evoluir como ser humano é transbordar esse conhecimento. É compartilhar. Falo que tu estudar, tu aprende, mas a melhor forma de tu aprender é ensinando, compartilhando. Então, se está tendo aqui, tem uma dedicação, tem pessoas, tem luz, tem um monte de coisa aqui, isso é sinal que é uma dedicação para com vocês, com o público.
E da mesma forma que eu apoio isso e compartilho, eu tenho uma obrigação. Todo mundo que tem um dom, e vocês têm um dom naquilo que vocês fazem, um dom é um presente de Deus. E todo mundo que tem um dom e não compartilha, ele perde esse dom. Então, porque o dom não é teu, é de Deus. Então, se tu acredita que tu tem algo bom dentro de ti, quanto mais tu compartilhar, mais forte ele vai ser. Então, por isso que todo mundo que tem algo de bom tem que compartilhar. Muitas pessoas perguntam nas lives, o que eu posso fazer? Cara, o que tu é bom? Vá para alguém e dê gratuitamente esse algo de bom. Faça algo de bom para alguém. É a melhor coisa que tu pode fazer em retribuição. Então, se cada um que está assistindo esse podcast, dentro dos seus dons, tem um que tem o dom para comércio, tem outro para negócio, outro, onde for, puder ajudar alguém, dar um caminho para alguém, se nós tiver ali milhares de pessoas olhando, são milhares de pessoas que vão estar a ser ajudadas. E se a gente conseguir ajudar as pessoas com essa corrente do bem, pode ter certeza que o mundo vai ser um pouquinho melhor. Olha, não queria o finalzinho? Olha, foi, agora sim. Recado final. Galera, chegaram aqui. O Vini tá inspirado hoje. Nós podia fazer mais uns 5, 6 finais aqui. O Vini tá inspirado. Vamos gravar vários? Não, tô brincando. Galera que chegou até aqui o final desse podcast, tá assistindo a gente pelo YouTube, já clica aqui embaixo para se inscrever no nosso canal, ativa o sininho ali e deixa o like. O likezinho no vídeo, que para vocês é um clique, para nós é super importante. E comentários. Cara, comenta nesse vídeo, porque a gente responde todo mundo que comenta aqui, e se for uma coisa direcionada ao Vini, a gente vai mandar para ele vem aqui, Vini, comenta, ele vai responder. Lá. Perguntaram. Então vamos bombar isso aqui, vamos compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse baita conhecimento. É isso aí, fechamos. É isso aí, fechamos. Sou Christian Schink. Eu sou o Fábio Schink. E esse foi mais um podcast entrevista.